a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, esse é o podcast do NBA das Minas. Esse é o 17º episódio da série, onde receberemos exclusivamente atletas, membros da comissão técnica e envolvidos nas equipes do NBB, assim como na transmissão e cobertura do campeonato, buscando dar mais visibilidade ao nosso basquete. Está no ar o NBB das Minas. Eu sou a Carol e serei sua host para hoje. Lembrando, esse podcast chega até você via Central 3, está disponível no Spotify, iTunes, Castbox e pelo site da Central 3 na internet. Nos sigam nas nossas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. Vocês podem nos acompanhar pelo Twitter, @NBA das Minas, e Instagram, @NBA das Minas pod. Nessas redes sociais você vai encontrar vários conteúdos sobre o basquete, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos da NBA, NBB, LBF, que está na final, e WNBA. Temos um lembrete super importante. Acessando o nosso cupom, você tem 5% de desconto para comprar aquela jersey que você namora há muito tempo lá no site da Munza Imports, @ImportsMunza no Twitter, nosso parceiro. Eu tô aqui com a Paola, que vocês já viram, ouviram muito por aqui, né, minha co-host. Faça seus desejos de boa noite e tudo mais, Paola, pra galera. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Nunca a gente sabe que horas que a pessoa está ouvindo, no caso agora estão vendo a gente. Como sempre, estou aqui com a minha parceira Naja, que está misteriosa e muito chique. Gostamos dessa nova fase aqui. E estamos muito animadas para esse episódio, que vai ser muito especial, um episódio bem inédito. Então, toca a fita aí, toca a fita. Não sei se falei certo, mas siga. Siga. A Paola foi bem velhinha agora. Bom, a gente está com uma convidada super especial, que tem uma vasta experiência no esporte. Em outras áreas também que a gente vai falar, a gente nem ia falar, né, Paola? Mas a gente vai falar agora. Vamos. A gente vai falar agora. Seja muito bem-vinda, NBA das Minas, Cris Mussi. E para a gente começar com o pé direito, pode começar se apresentando para o pessoal e contando como nasceu o seu amor pelos esportes. Bem, prazer imenso estar aqui mais uma vez com vocês, participando desse podcast. Obrigado por todo mundo que clicou aqui, vai nos ouvir aí nessa resenha. E obrigado por esse especial, né? Porque, enfim, é muito legal quando alguém coloca isso, mas eu acho que todos nós somos especiais de alguma forma, principalmente dentro desse contexto que a gente vive hoje, né, em que a vida se tornou cada vez algo que a gente pensa por segundo, né, porque está sendo um grande desafio, né, a gente conseguir entender a nossa existência dentro desse momento de pandemia e as relevâncias daquilo que a gente coloca, né, como propósito para a nossa vida. E eu, na verdade, coloco, e isso para mim é muito importante, né, o propósito da minha carreira sempre foi muito grande, desde criança, né, eu sempre fui muito dinâmica, ativa, né, e uma pessoa participativa numa época em que a internet não existia, vocês imaginam, né, eu tenho 35, né, então com essa carinha de anjo aqui para quem está nos assistindo, mas na energia eu me sinto com 20 e pouco, né, tem aquela velha síndrome do Peter Pan, de que não ficamos velhos, e desde criança eu me lembro dessa energia, assim, de ser uma pessoa muito falante, dinâmica, agregadora, então eu estava sempre envolvida com esporte, né, com Grêmio, com coisas da escola, e quando eu passei ali para aquela experiência da Copa de 94, né, foi realmente a grande decisão, assim, da minha vida profissional, de falar, cara, um dia, até na final mesmo especificamente, né, que todo mundo que já viu Pelé gritando, né, tetra. Então eu realmente decidi que um dia eu queria estar ali, né, vivendo aquela experiência perto daqueles personagens, né, com a possibilidade de um dia entrevistar um grande atleta. E a morte do Senna naquele ano também marcou muito, porque para a minha geração a gente assistia muito, né, as corridas com ele, era uma coisa, mais uma vez, né, quando não existia internet, era uma coisa que chamava a família, que todo mundo se reunia no domingo para curtir o esporte, né, para torcer pelo Brasil, para ter uma relação com essa camisa que hoje está tão ressignificada, né, essa camisa verde e amarela, mas então aquilo era uma coisa que me enchia de alegria, assim, de muitos sonhos, realmente. Então ali eu decidi que, cara, vou fazer jornalismo um dia na vida. Mas a minha
família vem muito do direito também, né? Que é uma outra área que as pessoas falam bastante, se comunicam, né? Bastante. E eu acabei ali, depois do colégio, fazendo, né, a inscrição para as 2 faculdades. E acabei decidindo primeiro por fazer direito, né? Fiquei 6 meses fazendo o primeiro período. E aí, na faculdade, eu conheci uma jornalista, que já era mais velha, e ela falou, cara, o que você está fazendo aqui? Você tem que ir para comunicação, sabe? Tipo, não vai desperdiçar essa sua energia, sabe? Numa coisa que vai ser muito protocolar, né? Porque o direito, ele é muito maravilhoso, né? Você exerce coisas incríveis. Meu irmão, por exemplo, é defensor público, que é uma profissão que eu acho linda, né? De você poder defender aqueles que não podem pagar por isso. Mas, realmente, esse incentivo dela me ajudou muito a sair ali no primeiro semestre e entrar para a faculdade, que eu já tinha passado pelo Enem. Na época, consegui 50% na PUC, né? Pela minha colocação no Enem. E aí, pelas minhas notas no colégio, eu consegui mais uma entrevista. E aí, eu consegui cursar a faculdade com 75% de bolsa, o que me ajudou a poder ir para o Rio de Janeiro fazer faculdade, porque eu sou do interior do Rio, né? Sou da cidade de Nova Friburgo, que é fria, que a gente chama de Frioburgo, para quem está nos ouvindo, se já visitou ou quiser conhecer um lugar muito lindo e muito frio, vá para Nova Friburgo. E aí eu consegui descer para o Rio e iniciar esse sonho, né, de um dia trabalhar em grandes eventos, estar presente em grandes coberturas. E eu acho que a grande lição que fica desse meu empenho é de que eu nunca realmente tive um contato nessa área, né? A gente tem muito essa coisa de, precisa de alguém para te indicar, para te colocar. E a gente estava até conversando nos bastidores agora, né? Eu falei, desistir para mim é um desperdício, porque se você acredita que você pode, na maioria das vezes você vai conseguir, né? O que determina quem vai chegar em algum lugar é o quanto você vai colocar de empenho para aquilo acontecer. E aí foi isso, as coisas foram acontecendo e realmente até chegar ao esporte, que foi, né, o meu objetivo, eu passei aí quase, né, contando estágio e um pouco da vida profissional antes do esporte, quase uma década trabalhando com outras áreas do jornalismo. Paola fez até um rostinho de triste, tadinha, porque é advogada e ama ser advogada, Paola. Sonho da vida dela, né, Paola? Não, o que eu preciso dizer é que a Cris falou assim, desistir é um desperdício, mas eu discordo, porque nesse caso em específico, você ter desistido do direito foi a melhor coisa que você fez. Só deixo isso aqui e pode seguir, porque como a Carol falou, minha cara de triste nem revela 1% do que eu sinto, então melhor seguir em frente. Mas aí nesse caso eu não desisti, né? Eu fiz uma escolha diferente. Né? É verdade, por essa ótica, sim, acho que eu deveria ter feito a mesma coisa que você, mas tudo bem. Mas eu voltei, tá? Quando eu terminei na faculdade de jornalismo e eu ainda não tinha conseguido entrar para o esporte, que era o meu grande objetivo, eu sabia que eu tinha que trabalhar antes com outras coisas, né, possivelmente, mas aí quando eu terminei a faculdade de jornalismo e comecei a minha vida profissional, eu voltei para o direito, aí eu fiz mais, né, 2 semestres, então eu terminei aí, acho que eu fiz até o 6º período de direito, né? Então vai que mais velha, né? Termine só para ter mais aquela faculdade. Pensa bem. Eu amo a Paola positiva com a profissão dela, sério. amo isso. Bom, seguindo, você é uma profissional multifacetada, faz de tudo um pouco, é repórter, produtora, editora de conteúdos, sobretudo relativo sobre esportes, né? Você trabalhou por muitos anos na Globo, seja como editora, no Projac, internamente, Fantástico, Jornal Nacional, G1 Notícias, seja como vídeo repórter no Globo Esporte, produtora de TV e editora de conteúdo de internet no Esporte Espetacular. Repórter, produtora e apresentadora de internet no Globo Esporte e editora de conteúdo, enfim, do Redações por TV, tudo, faz tudo. Multifacetada, multitasks. Como você avalia essa sua passagem pela Globo? Quais foram as maiores dificuldades, aprendizados e os momentos mais marcantes que você viveu ali? Afinal, foram muitos anos numa das maiores emissoras do país. Exatamente. Bem, essa história da Globo é bem engraçada, né? Porque, enfim, quando eu escuto até alguém falando toda essa... Jornalista é assim, tá, gente? Responde mensagem, é porque, né, tá de plantão, tem que ver se tá rolando alguma coisa, mas tá tudo certo. Mas a gente aprende também a fazer isso, né? Tudo ao mesmo tempo. E mulher, né, gente? Vamos conversar aqui. Desculpe os homens que estão nos assistindo, mas certamente você convive com uma mulher, você já percebeu que elas têm a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, a gente vai treinando essa atenção.
Mas, enfim, foi bem legal, porque, assim, na verdade, quando eu entrei eu acho que eu sempre tive um sonho de trabalhar na Globo, né? Todos nós que viemos dessa geração, que queria fazer comunicação ou alguma coisa relacionada à produção, filme, novela, né? A Globo sempre foi, né, uma grande vitrine, né? E eu sou uma pessoa muito de energia. Hoje se fala muito, né, de visualizar aquilo que você quer fazer, né, treinar a sua visualização, fazer quadros em casa com fotos e referências. E eu sempre fiz isso muito no meu coração e na minha cabeça, assim, eu não achava impossível, sabe? Eu achava que tinha um caminho. E aquilo foi se desenvolvendo. Eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos, né, no final da minha faculdade. Eu fui trabalhar trabalhei em restaurante, né? Aquele work experience, né? Acho que hoje em dia ainda existe, mas naquela época ainda era muito mais famoso. E isso era muito importante para trazer a bagagem do inglês, principalmente, né? Da vivência. E eu acho que esse tipo de viagem também forma a nossa capacidade, né, de se virar, de você sair da sua zona de conforto. E aí, quando eu voltei dos Estados Unidos, que eu trabalhei em restaurante grego, trabalhei em japonês, fiz estágio num jornal. Lá fora eu consegui entrevistar o Lázaro Ramos até, porque na época eu morava em San Diego, na Califórnia, e teve um festival internacional de cinema latino, né, que é super famoso lá na Califórnia, e o Lázaro Ramos foi a pessoa homenageada daquele ano, né, por conta do Opaió e outros filmes, né. E aí eu consegui correr atrás dessa entrevista, foi a primeira entrevista que eu fiz na vida, assim, né, desse grau, e foi lá fora, sabe, saiu no jornal lá fora e tal, então super bacana. Então eu voltei muito empoderada, assim, de que era possível, né, fazer alguma coisa no Brasil. O meu chefe nos Estados Unidos, inclusive, dono do restaurante, queria me casar lá, porque ele achava o máximo o meu trabalho na cozinha. Falei, gente, eu estudei na faculdade cara, para ficar aqui lavando prato, não, vou voltar para o Brasil. E hoje eu brinco, né, falar, teria ficado lá na Califórnia, com certeza, se fosse hoje, né, mas claro que é uma brincadeira à parte, eu vivi muitas coisas legais com essa volta, e aí eu voltei muito segura de que era possível. Então, um dia surgiu uma vaga no Projac, temporária, né, e aí eu fui fazer uma entrevista, processo seletivo, e aí tinha uma redação em branco no final para fazer. E aí, essa coisa do em branco era tipo, vou falar sobre o quê, né? Uma entrevista de emprego para o Projac. Aí eu falei, cara, vou falar da influência da TV na nossa vida, né? E o meu nome é Cristiane porque o meu irmão é Cristiano. E o meu irmão é Cristiano por conta de uma novela chamada Selva de Pedra, que o Francisco Coco era o Cristiano, se eu não me engano. E aí, como meu irmão é mais velho, né, quando eu nasci, os meus pais meio que deram para ele o poder de decidir também, e aí ele botou essa dupla sertaneja, Cristiano e Cristiane. E aí eu contei isso na redação, né, essa criatividade acho que chamou atenção na época lá, e quando eu estava no ônibus voltando, né, porque para quem conhece o Rio de Janeiro, o Projac é longe, né, a gente chama de Projaquistão, inclusive, né, porque parece que é outro lugar no mundo. E aí eu voltando no ônibus para a Zona Sul, já me ligaram, falaram, você pode voltar já, porque a gente já queria falar com você hoje de novo. Eu falei, tá bom, desci do ônibus, atravessei, peguei outro ônibus, voltei. E aí eles já definiram a vaga e eu entrei para o Projac. E aí lá dentro foi uma experiência riquíssima, porque a Globo é uma escola maravilhosa. Acho que quem teve ou tem a oportunidade, acho que hoje cada vez menos, né, existem vagas para esses lugares. E eu me sinto muito abençoada de muito nova ter tido essa energia, né, com 20 e poucos anos ali, e ter tido essa oportunidade. Então, quando eu entrei para o Projac, eu entrei para fazer bastidores de novela. Então, eu fazia aquela sessão laranja lá da Globo.com, né, para quem acompanha muito a Globo.com. Então, eu ia tirar foto de cena de novela, acompanhava externa, né, de gravação, estúdio, entrevistava ator. Depois eu passei um tempo no Cacete Planeta, né, no extinto Cacete Planeta, que marcou muito a minha infância também, então muito maravilhoso, né, poder encontrar esses personagens, né, o Hélio de la Penha, né, vivi em reunião com ele, era super legal, eu achava aquilo meio surreal. Enfim, o Bussunda já não estava mais lá, mas também foi uma figura muito importante, né, na minha adolescência, e ali aqueles programas. E depois eu fui parar na Xuxa, que foi muito legal, né? Eu participei do TV Xuxa durante um tempo, então eu fazia os bastidores do programa, então eu entrevistava banda, né, artista, todo aquele mundo lá do Projac, né? E é muito você se vira com tudo, né? Você grava, você edita, e a gente tinha aquela Cybershot ainda, né? Não existia celular que gravava, a gente gravava com câmera. Inclusive, eu tenho uma história muito engraçada com a Paola Oliveira,
que é uma atriz muito aberta, assim, né, de conversar e tal. E aí eu fiz uma entrevista com ela, entra aí, que eu tô trocando de roupa, não tem problema não, vai falando e tal. E aí eu virei a câmera pra não filmá-la, né? Só que eu, adolescente quase, né, marota ainda, esqueci que tinha um espelho, né? Aí o que aconteceu? Não adiantou nada, né? Eu filmei ela pelada de qualquer jeito. E aí, quando eu cheguei na redação para decupar a entrevista, que eu vi aquilo, aí a menina que tava dormindo, menina, esse vídeo, aí todo mundo queria o vídeo de qualquer jeito. Eu falei, não, gente, vou deletar isso, vai acabar com a minha carreira se esse vídeo rodar, né? Aí eu falei com ela, não, tranquilo, deletei, mostrei para a atriz, né, que tinha deletado, graças a Deus não vazou em lugar nenhum. E aí você vai aprendendo a se virar ali, então o Projac é uma escola maravilhosa, eu fiquei 1 ano e pouco, assim, no Projac, e aí era temporário, né, essa vaga, então eu saía, entrava, né, ia renovando até poder conseguir consolidar. Só que aí acabou surgindo uma vaga em 2008, né, como é que eu tô velha? Para a Copa da África do Sul, no Jornal Globo, que era meu grande sonho, né, trabalhar numa cobertura, mesmo que fosse remota no Rio de Janeiro. E aí eu consegui entrar para essa equipe do Jornal Globo, e foi muito legal, porque eu fiquei trabalhando do jornal, né, fazendo tudo que chegava da África e tal, e naquele início o jornal ainda não tinha Twitter direito, toda essa questão de mídia social, interatividade, né, ainda era muito, muito arcaica, principalmente no jornal, né, então eu trouxe muito essa linguagem naquela época, né, então eu fiquei responsável pelo Twitter, eu não me lembro agora em números, mas, sei lá, cresceu quase 1000% em número de seguidores e interações naquela época. Eu fazia várias matérias com fonte de Twitter, né, que hoje a gente usa, e não só o Twitter, mas usa o Instagram também, os stories, né? Todo mundo hoje produz muita informação para o jornalista poder coletar, né? E naquela Copa foi onde eu aprendi isso, né? Então, foi muito legal. E a gente criou um blog lá que se chamava Grama na Calcinha, que hoje certamente não seria um blog bem-vindo, né, com esse nome, para a gente ver como é que a história também da participação feminina dentro do jornalismo esportivo mudou, né, de uma forma muito visível, assim, representativa, né, que hoje soa estranho você falar que existe um blog chamado Grama na Calcinha, mas esse blog era sensacional na época, eram 10 mulheres que escreviam resenhas sobre várias coisas, a gente fez essa cobertura da Copa, chegou a ganhar o prêmio do Globo na época, como o melhor produto criado durante essa Copa da África, e daí começou a se desenrolar esse caminho para o esporte, né? Depois disso eu fui para o Fantástico, trabalhei como editora de conteúdo do Fantástico durante um tempo, fui para o Jornal Nacional, trabalhei no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né? Então, para quem não conhece, a Globo tem essas centrais, né? Então, o Projac é a Central Globo de produção, e depois eu fui para a Central Globo de jornalismo, né? Que era essa vertente desses programas mais informativos. E o Globo era organizações, o Globo, né? Do jornal Globo, Infoglobo. Então, é uma empresa muito múltipla, né? Talvez por isso eu também tenha me tornado uma profissional múltipla, porque eu aprendi coisas muito diferentes em lugares que faziam coisas totalmente distintas, né? Num padrão que, como a gente brinca, né? Padrão Globo de qualidade. Sempre teve uma exigência muito legal, assim, dos profissionais, né? Pela entrega. E aí, quando eu saí do Fantástico, eu estava no Fantástico na época, e recebi um convite para ir montar a equipe de internet de uma afiliada da InterTV, que é uma afiliada da Globo, chamada InterTV, que domina aqui a região serrana, a região dos lagos, né, todo o interior do estado do Rio, nessa parte de serrana, região dos lagos e norte fluminense. E aí, a maioria diria, você vai sair de um Fantástico para poder ir para uma afiliada. Naquele momento parecia uma decisão até equivocada mesmo, né? Eu podia ter ficado ali no Fantástico, tentado crescer ali dentro, mas como não era o meu caminho, assim, naquele momento eu queria realmente o esporte, eu fui topar esse novo desafio, porque eu me tornei chefe com 25 anos. Então, eu fui para uma afiliada, montar uma equipe de 9 estagiários, na maioria entre 18 e 22 anos, e eu com 25, né?
Então foi um aprendizado muito grande, né? Entrevistar, ouvir o sonho daquelas pessoas, o quanto que elas queriam também trabalhar e começar a carreira em algum lugar. Hoje, muitos deles que foram meus estagiários, né? Um é repórter da Globo já há muito tempo, outro se tornou narrador esportivo e, enfim, cada um seguiu uma carreira dentro do jornalismo mesmo, então eu me sinto muito feliz de ter podido, né, acolhê-los naquele momento ali de início. E foi maravilhoso, assim, essa temporada, mas por conta do próprio blog do Grama na Calcinha, eu era muito ativa no Twitter, né, naquela época. Mesmo trabalhando na afiliada, eu continuei meio que tweetando como uma blogueira do Globo, né? O Globo fez um contrato comigo temporário para aquela Copa, mas me permitiu continuar me posicionando como uma colunista, né, feminina, por conta do blog, e isso acabou me dando visibilidade. Aí, num jogo entre Flamengo e Palmeiras, eu estava comentando loucamente no Twitter, e aí um chefe, na época, do Globoesporte.com, viu os comentários e falou, cara, gosto do seu perfil e tal, você não quer participar de uma transmissão nossa da Copa América, que era um projeto do Thiago Leifert na época, né, que ele estava no esporte. E aí eu estava em Cabo Frio, assim, era numa quinta-feira, ele me ligou, ele, você consegue estar em São Paulo amanhã de noite para, tipo, comentar esse jogo? México e Peru. Falei, gente, eu nunca vi uma partida do Peru, eu acho, assim, né, pensando. Mas na hora eu falei, topo, sabe? Por que eu não topo? Eu vou estudar nas próximas horas tudo que eu puder, né? E aí topei, e aí o chefe da afiliada até falou, Cris, você vai, mas eu sei que você não vai voltar, porque eles vão ficar com você, né, brincando. E aí foi super legal essa experiência, ou seja, no dia seguinte eu estava lá em São Paulo, participei desse projeto, e logo depois dessa participação como uma convidada, né, da transmissão do Globoesporte.com, eles me chamaram definitivamente para entrar para a equipe, e eu me tornei ali no início do projeto de transmissões ao vivo uma das apresentadoras, né, do Globoesporte.com, isso lá em 2011. A gente estava iniciando essa caminhada do online, do ao vivo, né, e aí foi, de fato, quando eu entrei para o esporte de vez. Nossa, falei pra caramba, né? Mas também, né, com esse tanto de coisa que você fez, como é que você não vai falar isso que eu tô aqui com na cabeça, com a história da Paula Oliveira ainda, que eu tô imaginando, se isso fosse agora, imagina se vazasse hoje, as proporções que tomaria seriam incríveis. Então, assim, acho que você deu muita sorte naquele momento, você ter conseguido deletar, porque imagina, você falando, meu coração deu uma gelada aqui. Eu acho que é a responsabilidade que fica. Eu lembro muito dessa história, eu gosto de citar, porque, enfim, às vezes as pessoas querem, eu só vou mostrar para fulano, né? Na época eu namorava, já há mais de 5 anos, e nem meu namorado, sabe? Ele queria ver, tipo, óbvio. Se fosse uma coisa ok, eu mostraria. Mas eu falei, cara, não, sabe? Eu vou ser responsável por isso e né? Aí eu extraí o áudio, né, da câmera, que era naquele processo lá atrás, era super mais difícil do que hoje, né? Hoje você bota no programa, extrai o áudio, tira o vídeo. Então, até eu conseguir, né, ver a imagem, tirar só o áudio, foi engraçado. Mas é isso, eu acho que a gente tem que ter, principalmente, né, responsabilidade. O jornalista, em qualquer idade, em qualquer segmento, se você mantiver essa postura correta, dificilmente você vai se expor a um risco desnecessário como esse. E aí você falando da sua carreira, e nem chegou, né, na metade, tem tanta coisa ainda para falar, a gente percebe que... tudo isso. A gente percebe que você tem um apego e uma relação muito próxima com o futebol, né? Obviamente que todo brasileiro fala, é o país do futebol, mas a gente sabe que você tem esse apego, principalmente também, como você falou, com a seleção da década de 90, Bebeto, Romário, Ronaldo, Dunga, inclusive você entrevistou o Bebeto e o Romário em oportunidades diferentes, e acho que a gente precisa falar um pouco do futebol, porque você teve essa oportunidade de cobrir, falando de futebol, o evento mais incrível de futebol, que é a Copa do Mundo. Então, você falou, você foi redatora de esportes no Jornal Globo na Copa da África, você foi comentarista na Copa de 2018, você cobriu a seleção na Granja Comari aqui quando a Copa foi no Brasil, que foi uma tragédia, se eu posso dizer desse jeito, foi uma tragédia a Copa do Brasil. Então, eu queria saber, não tenho o que dizer outra palavra, infelizmente, marcou todo mundo. E aí eu queria saber, assim, como é que foi a experiência de você ser comentarista, porque é diferente de todas as outras experiências jornalisticamente falando. E aí eu também quero puxar um pouco o lado Cris torcedora, né? Porque, assim, depois do 7-1, dói falar esse número aqui, acho que muita gente perdeu o encanto, a identificação com a seleção. E isso se prova a cada jogo, a cada competição.
que você acha, assim, que explica essa seleção que a gente vê que não tem voz, que não tem identidade, que não tem carisma, essa falta de identificação? O que a gente pode fazer para voltar até aquele brilho nos olhos? Eu sei que é o que falam nas entrevistas, sabe? Brilho nos olhos, mas realmente, o que a gente pode fazer para voltar a ter brilho nos olhos vendo a seleção, sabe? Porque hoje em dia tá difícil. É verdade. Nossa, vários pontos, né? Então, vamos voltar ali para a Copa, então, né? Chegar nesse momento. Então, eu entrei, né, como eu estava dizendo, no Globoesporte.com ali nesse projeto, e aí dali a gente começou a fazer já essa preparação para a Copa do Mundo, né? Eu nunca tinha pensado em fazer vídeo, até porque eu sou muito produtora, né? Eu gosto de produzir o tempo todo, tudo. Isso é da personalidade, eu acho que principalmente para quem pensa em seguir essa carreira, você ter essa alma de produtor, correr atrás das coisas, né, ser curioso e tal, e isso era uma coisa muito forte na minha personalidade. O vídeo era uma coisa que me atraía, mas como não era meu lado mais talentoso, né, eu diria, eu tive mais dificuldade, né, de me adaptar, gravar e tal, e aí mas foi legal porque a gente teve toda essa preparação para a Copa. E eu amo, né, seleção brasileira, o tema seleção brasileira, cobrir uma seleção brasileira, né, a seleção brasileira era um sonho, como eu falei, em 94, né, a Granja Comari fica a quilômetros da minha casa, em Friburgo, então poder ter essa oportunidade em 2014 foi ótimo, e isso aconteceu muito por acaso também, né, porque, na verdade, eu estava escalada para ir para o IBC, que é o Centro de Imprensa Internacional, né, porque eu falo inglês, enfim, era uma área legal de ficar. E até o início da Copa, ali, umas 15 dias antes, era isso que eu ia fazer. E aí, de repente, o chefe lá do Globoesporte.com me liga e fala: Cris, a gente percebeu aqui que a gente meio que escalou uma pessoa a menos para a cobertura da Granja, e talvez, como tinha muitas viagens, né, ou seja, a equipe, eles saíam de Teresópolis, iam para o Rio, pegava avião, viajava, voltava, a equipe ia junto. Então, você imagina a logística, né, de uma cobertura dessa é muito complexa, né? E aí, em algum momento ali, você percebe que vai ter uma janela que vai faltar alguém, ou seja, quando aquela equipe descer, quem é que vai fazer, né, outra coisa e tal? E aí, para encaixar essa pessoa, eles me ligaram e falaram: olha, e naquela época, né, a representação, quer dizer, naquela época a representatividade feminina ainda era discutida com menos ênfase como hoje, né? Então, basicamente, quem cobria seleção eram os meninos, né? Enfim, não tinha ninguém na cola da seleção feminina, da seleção brasileira. E aí, o que me levou à cobertura da Granja foi justamente esse lado versátil que você falou lá atrás, né? Então, ele justificou assim, você não é necessariamente a 8ª melhor repórter do site, né? Hoje, ou seja, como se os 7 primeiros fossem realmente os melhores, claro, talvez mais capacitados, com certeza, para uma cobertura daquela, mas porque eu tinha esse know-how de produção, integração de TV, gravar, editar, né? Eu sabia falar com as mídias diferentes, então isso me elevou para essa oportunidade, que foi muito bacana. E aí eu subi para me juntar com os meninos na época, encontrei algumas dificuldades nesse cenário também por ser a única mulher na equipe, né? De repente, assim, então existiu alguns tipos de divergências, né, que óbvio foram resolvidas, mas eu consegui, aí como aquilo não foi programado, eu acabei criando uma linguagem durante aquela Copa, que foi gravar com celular, que é uma coisa tão comum hoje nos stories, né? Então, em 2014, eu lancei a selfie-reportagem no Globoesporte.com, que é, inclusive, um pouco do porquê do meu apelido e o nome do meu Instagram e Twitter hoje, que é o Musim, né? Porque alguns amigos meus colocavam esse bullying, né? Que era o jeito da Cris de fazer, é o Musim de fazer, né? O jeito Musim. E aí, como assim? Eu não tinha um cinegrafista comigo, né? Específico. Eu também não gravava ainda. Comecei a editar naquela época. Então, eu gravava tudo, né? Para quem está nos assistindo aqui, mostrando assim. Aqui, o meu chefe arrumou um microfone que plugava na época no telefone. Então, lá no YouTube tem algumas matérias, né? Eu entrevistando a Fernanda Gentil, a Patrícia Poeta, enfim, e outras pessoas com essa, né, vibe, ou seja, você se gravando. E aí eu consegui várias matérias legais na Granja com essa possibilidade, inclusive produzir um sonho de uma menina que foi muito legal. Ela acabou encontrando o Neymar, porque sempre que eu passava pelo portão, né, que define os credenciados dos não credenciados, e aquilo me dava, assim, essa sensação de
ser criança, né, naquela época. Eu falei, cara, quantas pessoas estão aqui fora e queriam entrar para ver os jogadores, para ver né, o treino e tal. E essa menina ia todo dia com um quadro do Neymar, com o filho dele. E aí um dia eu parei lá e fui conversar com ela. Eu falei, cara, qual é desse quadro? Você que fez? Ela, eu desenho e tal, não sei o quê, eu queria entregar para o Neymar. Eu falei, tá bom, deixa comigo que eu vou tentar entregar para a assessoria entregar para ele. Mas eu falei, você não pode desenhar a seleção inteira, né? Enfim. Ela, posso, eu tinha, sei lá, 4 ou 5 dias até o próximo jogo. Eu falei, então tá bom, eu entrego isso pro Neymar, você desenha, traz na próxima vez que você vier pra Granja, que eu vou tentar fazer com que eles assinem. E aí assim começou uma produção, né? Ou seja, ela trouxe o desenho, eu consegui entregar pra CBF, a CBF levou no avião no jogo contra o Chile, fizeram as imagens dos jogadores autografando, né, tudo. E aí eu até lembro o nome dessa matéria, era Sonho Autografado, né, do tipo, jovem conhece o Neymar na Granja, aquela coisa emocional que a gente gosta, né, de trabalhar. E aí foi legal porque no dia da coletiva, aí vai mais um spoiler de ousadia e alegria, né, no jornalismo, era o Davi Luiz que ia entregar o quadro, né, para mim depois da coletiva e proporcionar o encontro do Davi Luiz com ela, né, estava programado. Só que o Davi Luiz sentiu alguma coisa, nesse dia não foi para a coletiva, foi o Neymar. Nossa. Aí o pessoal falou, não, Neymar a gente não vai pedir para o Neymar não, né, não sei o quê. Falei, eu vou me esconder atrás da tenda aqui da coletiva, na hora que ele passar para entrar na van eu vou gritar ele. Aí fiquei lá com o quadro, lá esperando com a menina, com o cinegrafista da CBF que me ajudou. Na hora que o Neymar passou, eu falei, Neymar! Aí eu mostrei o quadro, assim, pra ele, falei, tipo, vem aqui, assim. Aí, cara, eu sou muito Neymar Futebol Clube, assim, eu nunca tive problema com ele. Sempre nessas coisas meio loucas, assim, de gritar ele olhar, entendeu? E conseguir falar. E aí ele veio até a mim, tem essa foto também no Instagram e tal. Eu falei, pô, você autografou esse quadro, foi ela que fez, enfim. Aí ele falou com ela uma coisa bonita, né? Parabéns pelo seu talento e tal, não sei o quê. Ela começou a chorar. E aí foi uma coisa de 3 minutos que rendeu, né? Um material que foi super legal. E aí foi isso, na Granja ali eu passei por essa decepção bizarra, né? De ser torcedora, óbvio, porque eu nunca vivi um geral tão grande, assim. Agora que eu estou trabalhando na ESPN, por exemplo, o Abel Neto, que também era repórter da Globo na época, estava comigo na Granja nesse dia, porque ele era o repórter da TV que fazia o que eu fazia para a internet, que era a saída e a chegada da seleção na Granja, né? E aí a gente estava lá esperando a seleção chegar com a classificação. E aí a gente viu a 7-1 de lá da Granja, a gente não estava no Mineirão. E, cara, a gente desacreditada. E agora que eu fui para a ESPN, a gente estava conversando, eu falei, olha, que história, né? A gente passou por isso junto. Tava nesse momento junto lá, tipo, vendo essa derrota. E foi muito ver essa morte também, que você comentou, dessa admiração pela seleção, né? Porque era uma equipe imensa de repórteres, cinegrafistas, produtores, enfim, de várias TVs, que todos viviam o mesmo sonho que os jogadores, né? De ser campeão em casa, né? Então, todo mundo estudou para isso, todo mundo fez faculdade para isso, os caras são jogadores para isso. Então, foi um sentimento coletivo, assim, de morte mesmo. Eu lembro até que a Fernanda chorou ao vivo, né? Na época. Então, a gente viveu isso, assim, um drama muito grande. E de lá para cá, o que a gente percebe foi um crescimento maior da admiração pelos clubes, né? Inclusive, depois dessa experiência da Granja, eu não quis mais ficar no Rio, porque, enfim, eu sou carioca, não sou carioca, né? Sou fluminense, mas torço para um time do Rio de Janeiro. E que, enfim, é super fácil de achar, né? Mas eu também não entendo por que a gente às vezes não pode dizer para quem que torce, né? Porque todo mundo que trabalha com isso torce para alguém, não tem jeito. Sim. E eu, por exemplo, escolhi deixar de cobrir um clube que eu podia, né, ser torcedora de coração desde a infância para ir para São Paulo. Surgiu uma oportunidade e aí minha meta foi cobrir Corinthians, São Paulo e Palmeiras, né? Ou seja, realmente vivenciar o futebol forte que existia naquela época ali em 2015, que no Rio não tinha ainda. Eu, por exemplo, chorei com o título do Corinthians em 2015, né? Porque eu fiz toda a cobertura do Corinthians, do Tite, né? O último trabalho do Tite no Corinthians como treinador de clube. E essa experiência de São Paulo me trouxe muito essa percepção real de que
houve essa virada de chave, né? Ou seja, as pessoas ficaram mais apaixonadas pelos seus clubes, né? E largaram um pouco a seleção de lado por conta desse trauma. E muitas vezes, às vezes eu estou jantando em algum lugar, ou estou na praia, sei lá, posso botar aí umas 15, 16 vezes que isso aconteceu nesse período, né? Desde 2014, de pessoas aleatórias conversando, falando, não, hoje em dia eu não vejo esse jogo da seleção, não. Ah, seleção? Não sei nem quem joga. Né? A pessoa nem sabe que eu sou repórter, que eu trabalho com isso. Eu só fico atenta, né, e acabo escutando. Então, foi uma percepção muito grande, assim, disso, de que o brasileiro ele acabou se voltando para o clube. E a gente percebe isso até no que acontece hoje, né? Por exemplo, eu particularmente achei um absurdo o Pedro, do Flamengo, não ir para a Olimpíada, né? Porque, por mais que ele seja atleta de um clube, o clube pague o salário dele e tudo mais, óbvio, a gente tem que respeitar esse direito trabalhista, né, que existe. Todo clube forma atleta para também compor a seleção nacional, né? Sempre foi assim. E por que agora, nessa geração, a gente vai diminuir a experiência que o atleta teria? Ele teria sido medalha de ouro, né? Na idade dele, então, sei lá, eu fiquei muito triste pelo Pedro, dele não ter ido, entendeu? Mas eu acho que mostra muito isso, como é que a discussão do clube ficou maior, porque a justificativa era o Flamengo que paga, por que o Flamengo tem que liberar? Mas aí por que o Flamengo liberou outros jogadores para a Copa América, entendeu? Então, vira uma discussão que você vê que é ampla, né, com vários argumentos para os dois lados, mas que de fato só evidencia que é isso, que a seleção não está mesmo no patamar que esteve até a década de 90. Até com o Daniel Alves mesmo agora, né, se posicionando depois da medalha olímpica, que ele chegou a falar que a seleção era mais importante, e aí criou uma treta com a galera de São Paulo. Então, assim, quando que você ia falar, quando que o Romário ia falar isso em 94 e alguém ia criticar o Romário falar que a seleção era importante, entendeu? Então, realmente, eu acho que a gente tem que resgatar, mas antes de até de resgatar o futebol, tem que resgatar essa identidade com a própria camisa, porque por conta da situação política do Brasil, né, e de outras situações que não envolvem só o esporte, eu acho que o brasileiro acabou perdendo a identificação com a própria camisa, né, com essa camisa pentacampeã, que tem um escudo, que tem as cores de canarinho, né, então eu acho que isso é um trabalho realmente de reaproximação, que eu acredito que vai acontecer e vai ter o tempo disso ser resgatado né, de uma forma saudável também. Respondi tudo? Respondeu. Tudo. Eu acho que a gente perdeu a identidade no geral, né? Como brasileiro, tá sendo difícil ser brasileiro. Todo dia a gente acordar brasileiro no Brasil tá difícil. Eu falo 7-1, né? Ficou no repeat, entendeu? Deu 7-1 em 2000. É o looping. 7-1, entendeu? Até a gente lembrar que a gente precisa evoluir em várias coisas, né? E eu acho que o futebol, ele é a maior expressão cultural do nosso país, né? Mundial também, porque ele representa em muitos países, mas a identidade do brasileiro está muito conectada com esse domingo do futebol, com essa seleção que é pentacampeã, né? Com essa rivalidade entre os clubes. Então, é isso, a gente precisa resgatar. Eu acho que o futebol também é uma ferramenta que pode trazer um resgate dessa identidade. E aí, lembrando um ponto que você disse, que isso me incomodou muito na pandemia também, dessa seleção sem voz, né? Porque eu imagino um Brasil. Eu, por exemplo, não estava trabalhando com esporte ali no início da pandemia, né? Estava, enfim, empreendendo, né, com o que eu faço hoje, que eu tenho uma startup de montanha que cuida de meio ambiente e faz incentivo, né, ao trekking como um esporte para gerar qualidade de vida, né? Que eu acho que, antes de tudo, a gente tem que praticar esporte para se sentir bem, para se sentir, né, motivado e com energia, que é isso que o esporte traz. Mas eu acompanhei, assim, muito desmotivada, ou seja, poxa, a gente precisava elevar a autoestima do brasileiro, né? Vários trabalhadores, que a gente diria que seria a geral, né, dos estádios antigamente, né? Ou seja, essas pessoas que se conectam com o futebol com uma grande alegria delas. E aí a gente não tinha, assim, nem ninguém se posicionando, uma corrente, né? Ou seja, hoje o Neymar é jogador do PSG, o Marcelo é jogador do Real Madrid, o Alisson joga no Liverpool, entendeu? Então ficou perdida essa identidade, né? É cada um de um time, mas ninguém se posiciona como seleção. Então eu senti falta disso, de uma corrente deles, né? De repente, sei lá, criar, né, que fosse uma campanha, né, coletiva para se aproximar, teria sido uma oportunidade enorme de se aproximar do torcedor,
mas eu acho que até nisso o distanciamento ainda está grande, né? Essa coisa de falar como um grupo. Todo mundo quer falar só no seu particular ali, para o seu público que te segue, né? Virou muito isso. Concordo totalmente. A gente até ficou numa expectativa, né, na Copa América, mas acabou se frustrando. Foi, assim, horrível. Acho que pior do que não se posicionar é fazer todo aquele enxame e para chegar na hora não acontecer nada, né? E totalmente. Mas mudando um pouco de assunto para a gente falar de basquete. Em 2019, você se tornou repórter da NBB, passando a cobrir o basquete. Em janeiro do ano passado, passou a ser repórter também do DAZN. E agora é repórter da ESPN, igualmente desde o mês de julho. E aí você acompanhou integralmente toda a última temporada do basquete brasileiro no NBB, culminou mais uma conquista do Flamengo, né? O 7º título, essa hegemonia rubro-negra. A gente sabe que foi uma temporada bem diferente, não só para os clubes e os atletas, comissão técnica, mas também a todos os envolvidos na cobertura e transmissão do campeonato. Depois da paralisação da temporada passada, por conta da pandemia, foram meses de incerteza. Bolhas, a temporada voltou assim, né? Até para preservar todo mundo que é envolvido, o protocolo de Covid e tudo isso. O que você achou dessa temporada? Como você lidou com a pandemia, né? Com a volta da temporada nessa estrutura diferente? Qual a maior diferença que você sentiu? E a diferença entre cobrir basquete e futebol, por exemplo. A gente falou em uma live que a gente fazia com a Karine, que a Karine era repórter do Fortaleza, basquete cearense, nos jogos, né, quando eram presenciais, e ela falou que sentia principalmente essa diferença de ser um local mais seguro, né, no basquete, falando do feminino mesmo, de ser mulher. Eu, por exemplo, eu amo a torcida, né? Então, eu, por exemplo, tenho experiências. Quando eu me tornei vídeo repórter em São Paulo de futebol, eu, por exemplo, fiz uma matéria do Palmeiras em que eu saí do estádio na Copa do Brasil, uma final entre Santos e Palmeiras, tinham quase 20 mil pessoas fora do estádio. Eu peguei uma câmera, vestida de preto e branco ainda, louca, e fui pro meio da torcida do Palmeiras gravar. Essa matéria tem no Twitter, eu amo essa matéria, porque mostra a raça mesmo, então eu nunca liguei para esse negócio de ser mulher e estar no meio de um monte de homem, eu discuto com os caras da Mancha, falei, não vai deixar eu passar não, então eu vou voltar pro estádio para ver o jogo e vocês ficam aqui fora, porque quem não tem graça são vocês, entendeu? Aí eles, não, então deixa essa mina aqui e tal, não sei o quê, ou seja, você tem que saber como lidar e quem é você, onde está naquele ambiente, então eu sempre gostei, então eu nunca quis me proteger, assim, dessa questão por ser mulher, né, até porque eu tive essa criação, tenho muito primo, homem, joguei muitos esportes, né? Futsal, futebol, futevôlei. Então, eu lidei muito com o sexo masculino, então isso me desenvolveu muito na personalidade nesse sentido. O basquete, ele realmente... e o futebol tem esse lado também dos próprios jogadores, por serem mais famosos, né? A maioria tem essa pegada mais, né? De repente pode dar uma cantada ou outra. Eu, particularmente, nunca passei nada constrangedor, assim, não. Me senti sempre muito respeitada nesse ambiente. Mas o basquete, ele tem uma acessibilidade melhor, né? Eu, por exemplo, cobri o início do NBB pelo Globoesporte.com, lá em 2012, sei lá, quando eu conheci o Olivinha e o Marquinhos, né, que já jogavam no Flamengo. E agora, em 2020, antes da pandemia, foi quando eu voltei, né, a cobrir basquete, o NBB me chamou para ser repórter da Liga, né, que o sistema mudou, né, então eles fizeram uma equipe de transmissão própria e que vendia as transmissões para cada canal, então por isso que eu fazia para o DAZN, para a ESPN, né, às vezes para a Twitch, então cada hora era numa plataforma, mas nós éramos repórteres do NBB. Então, aí quando eu voltei, o Olivinho, né, foi super receptivo, né, que legal, você vai cobrir basquete novo e tal, e, quando você vai conversar ao vivo ali numa partida, o cara te chama de crise, não sei o quê, então o basquete, ele é mais leve nesse sentido, né, o futebol, como é muito holofote para tudo, acho que às vezes as coberturas acabam sendo muito, muito protocolares, né, em algumas situações. Então, eu amo esse ambiente do NBB. Foi uma pena, assim, 2020 ter acontecido tudo isso, né? Porque eu acabei não tendo a oportunidade de fazer a temporada com torcida, né? E o Botafogo, que era um dos times do Rio, também acabou encerrando a atividade, né? Em 2021. Então, esse ano só o Flamengo jogou, né? No Rio de Janeiro. E mais uma vez campeão, né? Como você disse. Realmente é engraçado, porque São Paulo tem vários times, né? E acaba sendo o Rio que tem um único time que acaba vencendo, né?
De repente, agora com o Marquinhos indo para o São Paulo, o Dória também, que é um excelente jogador, que jogava no Cerrado, enfim, também está lá. Acho que com as mudanças que houver esse ano, talvez outras equipes possam chegar junto, né, para tirar essa hegemonia do Flamengo. E eu, particularmente, assim, amo o basquete, eu tive que aprender, né, eu acho que todo mundo tem que assumir essa questão de que o repórter e o produtor, enfim, o jornalista, ele tem que ser um estudioso para sempre, né? Então, ninguém nasce sabendo de tudo, né? Então, regras de basquete, óbvio, muitas coisas eu tive que aprender. Eu, por exemplo, sou do tipo de pessoa que desenho, né, o campo de futebol no meu caderno, desenha a quadra, bota a metragem da quadra, porque eu acho que o repórter ele tem que estar preparado para tudo ali, né? E aconteceu, inclusive, numa transmissão de basquete, na hora que ia começar um jogo, começou a chover no Botafogo pra caramba, começou a molhar a quadra, ou seja, a gente ficou 1h30 resenhando ao vivo sobre qualquer coisa. E aí o bom que é o Bial que estava comigo, então o Bial é um cara super experiente do basquete, né, que adora falar para quem acompanha, então nós dois juntos, Deus que me perdoe, dá uns 15 podcasts. E aí, cara, quando não tinha nada para fazer, os jogadores ali no banco, eu com o microfone já fui lá nos jogadores, nem perguntei para assessoria, eu falei, não, olha só, a gente tá ao vivo aqui, não tem o que falar, não tem jogo, fala aí da temporada, o que você acha disso, qual a sua música preferida, então virou uma grande resenha, assim, né, no DAZN, esse jogo foi pelo DAZN, até a gente conseguir começar a partida. Então, acho que é isso, se preparar, foi muito gostoso me preparar. Teve um comentarista da ESPN que me ajudou muito, que é o Agra, né? Então, o Agra trocava muita ideia comigo, trazia feedback, tirava dúvidas, né, de posicionamento de jogador e essa questão de como fazer a leitura do jogo, para poder trazer as melhores informações, né? Eu gostava de interferir muito, eu sou uma repórter que falo muito, né, como vocês já viram, então eu não gostava de fazer só as entrevistas, né, no pós e no final, eu gostava de falar, comentar, jogou bem, não jogou. Então é isso, eu amo basquete e agora eu acabei entrando por essa oportunidade, possivelmente, de ter feito o basquete também na ESPN, surgiu essa oportunidade aí, por enquanto temporária, de estar como repórter deles, e vai ser durante o período ainda, né, da próxima temporada do NBB, então vou cavar, e já fica aqui gravado nesse podcast, que eu vou cavar minha vaguinha lá na ESPN para continuar no NBB esse ano, porque, enfim, eu amo futebol, mas eu gosto de ter essa diversidade, e eu abracei o basquete realmente, e não quero que isso passe na minha carreira, eu quero continuar levando isso, e vocês podem me ajudar, né? Porque vocês entendem tudo disso. Nossa, que isso, a gente ficou honrada, com certeza a gente pode ajudar, a gente torce muito, inclusive quem sabe também não acaba dando uma migradinha para NBA também, né? NBB, NBA, basquete todo ali, e acho muito curioso o que você falou sobre estar sempre estudando, porque o Everaldo Marques, ele se destacou muito durante as Olimpíadas, porque ele estava ali cobrindo modalidades novas, que ele não estava acostumado na ESPN, e aí eu lembro que saiu matérias falando sobre como ele estava indo muito bem, e ele falando assim, eu estudo muito na madrugada sobre tudo. Então, é isso que você disse, assim, a pessoa não tem que ter tanto medo, porque acho que tem que assumir que não dá para saber de tudo. E, reiterando por mim pela Carol, a Carol vai confirmar aqui, conte com a gente. O que você precisar, na nossa humilde sabedoria, né, Carol? A gente ajuda, com certeza, que a gente faz um pacto. Olha aí, vou mostrar aqui. O do basquete não tá aqui, porque esse caderninho é novo, é da ESPN, né? Então, assim, olha ó, que aqui tem os campinhos, entendeu? Para vocês verem como é que... Cadê? Deixa eu mostrar um campo novo aqui, porque tem muito rabisco também, né? Mas, por exemplo, esse aqui, Botafogo e Vasco. Então, olha só, tudo anotadinho. Ela tá... A gente coloca, e eu, por exemplo, mulher gosta, né? Botar as vitórias em colorido e tal, porque isso ajuda muito a você visualizar. Então, quando você vai entrar ao vivo, você lembra, cara, quantos jogos? Tá de rosto, 354 jogos. Tipo, você lembra daqueles recortes. E eu realmente visualizo anotando. Então, é isso. Acho que todo mundo passa, né? Não tem essa coisa do você vai para a TV e fala um monte de coisa da sua cabeça. Você estuda. Como um aluno estuda para uma prova, a gente estuda para um jogo. É isso. Exato. E ela falou de São Paulo, eu acho que tocou no coração da Paola, porque a Paola é São Paulina. A Paola ficou triste, né? Que Jorginho e Lucas Mariano foram embora. Mas, em contrapartida, agora tá mais feliz, né, Paola? Bruno Caboclo, possível vinda do Lucas Bebê. Pois né? Assim, que o basquete... tinha encerrado a carreira, né? Tinha encerrado, né, por conta de problema de depressão e não tá mais conseguindo encontrar felicidade. Pode falar. E eu tive essa resenha com ele, que foi muito engraçado, né? Porque eu sou dessa, chego lá para falar mesmo.
Ele estava num jogo do Fortaleza, e aí ele, enfim, ele acabou machucando, não lembro, tem um jogo, e aí ele estava na arquibancada, ele, enfim, não tinha ninguém, só tinha ele. Acabou o jogo, vou lá trocar uma ideia com outro cara que estava com ele começou a conversar comigo, aí ele meio que já se abriu ali, falando, não, vou parar, que as pessoas não entendem, que não sei o quê, e eu falei, cara, eu também pensei em parar de ser repórter, eu contei isso para ele, né, porque, enfim, eu acabei saindo, né, da minha trajetória da Globo por um posicionamento um pouco machista, eu acredito, enfim, nunca gosto de levantar muito essa questão, porque eu não gosto de vitimizar isso, mas aquilo mudou um pouco a minha postura, né, posteriormente, do tipo, o que eu queria para minha vida, se eu queria passar por aquilo de novo ou não, e acabou que as coisas se desenrolaram, né, com o Deixa Ela Trabalhar, que vocês já comentaram que a gente vai falar aí, e isso motivou muito a permanecer, e aí eu troquei essa ideia com ele, de atleta e repórter, eu falei, cara, não desiste não, cara, pô, encontra o seu tempo, mas se você foi para onde você foi, você tem talento para isso, né? Não deixa de se abalar e tal. E aí foi muito legal essa conversa. Ele falou, acho que agora talvez eu não consiga permanecer, né? Mas eu fico muito feliz se ele voltar, porque ele é um cara jovem, enfim, tem muita coisa para apresentar ainda para o basquete e vai ser bacana ele voltar. Então ele encontrou o tempo dele depois da conversa com você. É assim, o basquete, o São Paulo tá me dando alegria. Agora o futebol a gente não precisa comentar, porque principalmente depois de ontem, né? A gente passa para a próxima pauta. Precisa, sim. Como é que tá o termômetro de gol aí de São Paulo? Será que sabe acertar gol ou não? Meu Deus, gente. Só tá tomando goleada, né? E é engraçado Nossa que Senhora. quando eu cobri o São Paulo foi um dos clubes que eu mais amei cobrir. Eles têm uma assessoria de imprensa muito profissional, um trabalho no clube muito profissional. Eu realmente fiquei espantada em 2015, quando me mudei do Rio para São Paulo e encontrei a organização dos clubes de São Paulo, né, em relação ao que era no Rio na época. Hoje eu estou descobrindo como é que o Rio está sendo, né, porque agora que eu estou cobrindo os times do Rio de uma forma mais ativa, assim, diariamente. Só que o São Paulo não cobri nenhum título na minha passagem por lá, né? Eu cobri 2 títulos do Palmeiras, um título do Corinthians, e o São Paulo realmente eu não vi ser campeão ainda. Eu acho que nem a Paola vai ver, viu? Ultimamente não, tá difícil pro São Paulo, tá difícil. Não comento nem do seu time, então, né, Carol? Porque o seu time também tá bem difícil. Você falou pra Cris qual é o seu time, Carol? Fala pra Carol. Não, o quê, Carol? Portuguesa. Não, mas tá quase, tá no caminho da Portuguesa. Acho que eu já falei tudo. Fala aí, fala aí. Cruzeiro, gente, tá difícil torcer pro Cruzeiro. Gente, Tá Cruzeiro. seguindo os passinhos da Portuguesa ali. Tá louco pra E ser o Cruzeiro? Cruzeiro me lembra uma outra história. Eu cobri 3 brasileiros, né, consecutivos. Foi 2 ou 3, já nem lembro mais, gente. E eu tava no Globoesporte.com, a gente fazia transmissão ao vivo, né, para falar. Uma vez eu entrei ao vivo para ficar 15 minutos. Falaram assim, Cris, entra aí numa live, você só vai mostrar lá os jogadores desembarcando no aeroporto e tal. Falei, beleza, né? Cheguei lá, sei lá, 7 horas da manhã, entramos ao vivo e tal. Aí depois falaram no meu ponto assim, não, Cris, a gente vai ter o Globocop, vai acompanhar todo o trajeto do caminhão, que não sei o quê, você vai ficar ao vivo com tudo. Eu falei, beleza, a pessoa entrou para ficar 15 minutos e nunca mais saiu do vivo. Aí até rolava uma campanha no Twitter na época, tipo, Liberta Cris. Aí começaram a botar foto de comida, de café da manhã, de janta, ou seja, a galera já estava comendo várias paradas e eu não saía do vivo. Mas foi muito legal, assim, acompanhar aquele time do Cruzeiro, né? Ou seja, uma campanha incrível, campeão com antecipação de rodada, né? Assim como o Corinthians foi em 2015. E aí agora a gente vê um Cruzeiro praticamente indo para uma série, né, C, assim, é triste. Tomara que isso não aconteça, porque eu, particularmente, como torcedora e como repórter, eu não quero que os clubes, né? A gente quer que os clubes menores possam chegar, sim, competitivos, mas você perder essa rivalidade, né, nos campeonatos principais, isso perde para tudo, né? Ou seja, hoje você não tem um Flamengo e Vasco na Série A, você não tem um Flamengo e Botafogo, entendeu? Um Cruzeiro e Galo, né? Então, todo mundo perde. Então, a gente não tem que torcer para esses times descerem, a gente tem que torcer para eles subirem, sempre. Coitadinha da Carol, ela tá fazendo cara de choro aqui, porque tá complicado mesmo para todo mundo. E eu digo que eu assisti o jogo que o Cruzeiro foi rebaixado, que a torcida começou a quebrar o pau mesmo no estádio. Foi horrível, eu fiquei muito triste com aquela cena. E você, Carol? Mas ali, assim, eu já tava de boa, assim. Eu aceitei a queda no jogo contra o CSA. Quando o Thiago Neves não perdeu aquele pênalti, eu falei, eu não vou derramar lágrima por causa
Vagabundo, eu falei vagabundo. Eu não vou derramar lágrima por causa desses vagabundos, não. Eu chorei com o rebaixamento do Palmeiras também, ou seja, você vê assim, a gente tem o nosso time de coração, né, e tal, mas quando a gente trabalha com isso, não tem jeito, você acolhe os outros clubes, né, você acolhe o trabalho que é feito pelo clube, os jogadores que estão lá. Então, quando o Palmeiras ficou sabendo do rebaixamento pelo ônibus uma vez, já nem me lembro qual foi o rebaixamento, sou péssima de data, mas eu lembro muito dessa cena, né, que os jogadores ficaram sabendo pelo jogo, eles estavam no ônibus, assim, ainda. Eu falei, imagina a melancolia dentro do ônibus, cara, tipo, rebaixado, sabe? Enfim, o Palmeiras está aí hoje, né, eliminando o São Paulo do jeito que foi eliminado, né, vamos falar menos sobre isso, e, enfim, foi líder aí do brasileiro, né, possibilidade de ser campeão ainda também, então, é isso, futebol é essa interna reinvenção, né? Bonito, gostei dessa frase, vamos guardá-la. E a gente vai falar de futebol, mas agora o futebol de areia, porque eu acho que é muito interessante que o pessoal saiba de 2 outros aspectos agora. A crise empreendedora, que eu vou falar na segunda parte da pergunta, dessa primeira parte, que agora você está trabalhando com futebol de areia. A nossa seleção, ela é muito vitoriosa, ela tem 5 campeonatos também, 5 estrelas, mas não são 5 estrelas do futebol do campo. E aí você agora está cobrindo a seleção, acompanhado o dia a dia, eles vão disputar a Copa do Mundo para buscar, enfim, será o tão sonhado Hexa, mas aí não vai ser o Hexa que a gente estava achando, outro Hexa. E além de tudo, você também é uma empreendedora, você já tinha comentado que você fundou essa startup Montanha-se, que você está incentivando a prática de esportes outdoor, então eu queria que você comentasse um pouco sobre essa experiência de estar cobrindo uma modalidade que é muito vitoriosa, mas tem muita pouca visibilidade no Brasil, que é o futebol de areia, infelizmente, e essa startup, o que é, o que faz? Porque eu falei, você é multifacetada. Coloca isso no seu, seu LinkedIn. Multifacetada. Eu sou inquieta, né? Eu acho que se eu faço terapia, mas se minha terapeuta me mandasse para fazer teste neurológico, eu ia falar que eu tenho hiperatividade ou TDAH, né? Que a pessoa não para. E é o que eu falo, às vezes isso é um aspecto da personalidade de alguém que é muito positivo, porque assim, se você souber canalizar aquilo, tratar, ou seja, para quem realmente tem essa ativação toda, né? Você conseguir canalizar isso e solucionar. Eu costumo falar que o problema todo mundo tem, né? E eu sempre foquei na solução das coisas. Então, assim, eu sempre fui aquela pessoa que apresentei alguma coisa para ser o ponto ao contrário daquilo que era o problema. Nunca fui do tipo, hoje tá sol. Eu nunca reclamei porque tá sol e tá chuva, por exemplo. Porque eu não trouxe casaco. Tô sem casaco, então tá, o que eu posso fazer? Posso comprar? Posso pegar um emprestado? Tem alguma coisa que eu possa me cobrir? Entendeu? Eu sou essa pessoa. Eu não fico, que saco, eu não trouxe um casaco, sabe? Eu nunca consegui ser assim. Então, eu acho que isso me ajudou muito a ter todas essas experiências que eu tive como mulher muito nova, né? De ter jogado para cima sempre. Vamos lá, vou me arriscar, vou fazer. E a Montanha, assim, eu senti que a Globo me trouxe muita experiência, né? Todas as outras coisas que eu fiz na vida. Mas quando eu saí desse período da Globo, eu não fiquei focada em voltar a ter um emprego, né? Então, eu participei de um programa do Esporte Interativo, que foi o Narradora Leis, que era para tentar achar uma narradora, por exemplo. Né? Imagina, eu nunca narrei um jogo, você acha que eu ia passar? Não, mas, cara, fiz a inscrição, fui lá, me diverti, narrei, paguei um mico lá com a narração, e tá tudo bem, sabe? Aquilo foi ótimo. Por exemplo, nesse programa eu consegui conhecer o Rodrigo Rodrigues, né, que infelizmente faleceu, grande amigo, grande inspiração dessa vida, assim, gratidão demais de ter entrado nesse programa para conhecê-lo pessoalmente, me tornar amiga dele posteriormente. E então eu acho que tudo na vida tem um propósito, né? Aí participei do Comenta Quem Sabe também, que era um programa na Fox, criado só para mulheres comentarem durante a Copa, né, de 2018. E depois eu trabalhei com o Zico também, um tempo no canal Zico 10, fui produtora, diretora, enfim, fiz uma experiência mix ali durante uns meses. E aí eu fui experimentando essas coisas depois que eu saí da TV, mas eu sentia que faltava, assim, o meu, né? Tipo, o que é Cris? De uma década de jornalismo, né? Uma pessoa super ativa. O que eu vou deixar de legado, assim? O que eu vou ter construído além de matérias, experiências e, né? E de trocar isso aqui como eu estou fazendo com vocês. Então, eu fui fazer uma road trip para a Patagônia. Tá aqui, inclusive, para quem está vendo a live ou o vídeo, né? Tipo, materializado aqui numa tatuagem, que foi uma experiência maravilhosa, assim, 16 dias de carro, 2.500 quilômetros, 4 cidades, sei quantos litros de cerveja e muitas montanhas, de tipo trekkings de 15, 16, 17 horas, sabe? E
E aí, como eu sou nascida numa cidade de montanha, né, que é Nova Friburgo, como eu disse, quando eu voltei dessa experiência da Patagônia, eu falei, cara, por que no Brasil a gente não olha para esse cenário outdoor de uma maneira mais séria, sabe? Por que a gente vê a praia no Brasil como algo mais importante do que a montanha, né? E também, se não tiver montanha, né, não tem mar, porque se não tivesse litoral, não tinha altitude, né? Seria tudo a mesma coisa. Então, eu criei a Montance, que é da Serra, o slogan é da Serra ao Mar, integre-se, preserve e transforme, ou seja, independentemente de que parte da natureza você esteja, tenha sempre com você esse lema, né, de se integrar, de preservar e de, em vez de destruir, transformar de uma maneira positiva, né? E aí a Montance nasceu disso, começou como um Instagram, que eu comecei a publicar sobre essa viagem, sobre a experiência que eu tive, como que no Chile e na Argentina eles cuidam desse meio ambiente de uma maneira muito mais séria, sabe? Você não encontra lixo nas trilhas, você encontra muita sinalização, né? E aí eu trouxe isso como um projeto piloto para minha cidade. Hoje eu já consegui criar um circuito de placas, né, informativas sobre como chega em cachoeiras, em como chega em montanhas, também te ajuda a chegar em hotéis, camping, né? Então, assim, uma estrutura nesse sentido, e para que as pessoas possam ter a liberdade de ir para a cidade e praticar esse esporte sem precisar de um guia, né? Porque às vezes são montanhas mais tranquilas, né? São apenas caminhadas, então, só que as pessoas nem conheciam como chegar, né? E ao mesmo tempo eu falo da preservação do meio ambiente, que eu acho que a gente nunca vai deixar de falar isso, porque enquanto isso não mudar, né, enquanto o nosso comportamento não mudar, a gente vai estar sempre correndo esse risco, né, de problemas ambientais cada vez mais recorrentes, seja numa contaminação de um vírus, como aconteceu na Covid, né, que a gente hoje ainda está meio assim, o que foi? Foi na China, não foi? Foi de um animal, de um morcego? Foi um laboratório? Né? São tantas hipóteses, mas qual é a grande verdade, né? É essa intervenção contínua que a gente faz, e eu acho que já não dá mais, assim, para a gente... E aí, permitir, né? Porque antes, por exemplo, se você tem o seu comportamento... Eu não jogo uma lata na trilha, não jogo um lixo na trilha, mas às vezes você vê alguém jogando e não fala. Você fala, eu não vou fazer, mas o boneco está fazendo. Então eu comecei a ser essa pessoa que começou a cobrar dos outros, e comecei a cobrar das pessoas que seguiam a minha vibe, que elas também cobrassem essa postura, porque isso vira uma corrente. Ou seja, cara, da mesma maneira com o machismo, você vê um cara sendo machista com uma mulher, se você ficar calado, você está sendo machista. Agora, se você viu um amigo seu ser machista com uma namorada, você fala, porra, o que você está fazendo, cara? Olha o que você está falando, entendeu? Olha o que você está se posicionando. Então, eu acho que, da mesma maneira com o racismo, então, com todas essas questões, eu acho que não basta mais a pessoa que faz se tornar ativista. E foi engraçado, porque eu comecei a ser vista como uma ativista. Falei, gente, eu nunca imaginei que ia esse rótulo, né? Eu simplesmente sou uma pessoa que amo a natureza, sou comunicadora e levantei essa bandeira. E isso é uma bandeira que todo mundo tinha que levantar, entendeu? E aí, como é uma coisa que realmente é muito importante, o projeto se desenvolveu. Enfim, hoje eu estou produzindo um documentário, também independente, que em breve virá, se Deus quiser. Estava projetando um festival de montanha, né, para fazer como se fossem os festivais internacionais mesmo, né, para trazer para Friburgo esse cenário de curta-metragem, porque a gente tem a Patagônia brasileira, né, que são os 3 picos, são montanhas maravilhosas, assim, que estão entre as 20 maiores do Brasil. Então, eu comecei a desenvolver esse cenário outdoor e, enfim, estou muito feliz de empreender, e não só de deixar esse legado, de compartilhar isso com tantas outras pessoas, mas de ver como é que uma simples ideia que nasce de um sentimento, sabe, como é que a gente pode transformar tanta coisa, assim. Então, eu realmente, a montanha, isso é, meu xodó, assim, eu fico mega emocionada, porque eu jamais imaginei que ela ia ter o caminho que ela teve, e que, se Deus quiser, ela vai continuar tendo. Ai, achei muito lindo. Tá emocionada, Paola? Fiquei, achei muito bonita da história. Ela falando assim, parece que é tipo aquela coisa de flor, assim, né? Que você vai plantando as sementinhas e vai desabrochando mesmo, né? Com certeza. A gente vai abordar um tópico um pouco mais delicado agora, mas muito importante, que a gente já citou em alguns momentos, mas você, junto com outras profissionais, produziu o Deixa Ela Trabalhar, um manifesto de jornalistas do esporte contra a discriminação, assédio e sexismo no ambiente de trabalho durante as coberturas. Nós sabemos que o mundo dos esportes ainda é, apesar de alguns avanços recentemente, um ambiente muito machista e
e estigmatizado. Quando você, mulher, está envolvida, seja como repórter, comentarista, apresentadora, as críticas são sempre mais pesadas e os comentários, grande parte das vezes, são referentes à aparência. No vídeo que vocês produziram, a gente vê comentários típicos que alguns homens falam em relação às mulheres. Vimos repórteres sendo constrangidos durante as coberturas, ao ponto até de serem beijadas à força, ao vivo. Esse ano também foram reveladas denúncias assustadoras envolvendo o ex-presidente da CBF, o Rogério Caboclo. A gente quer saber se você já sofreu algum tipo de assédio, violência ou constrangimento nesse ambiente. Eu acho que é uma pergunta até meio retórica, né, pra gente como mulher. E como você vê o papel no espaço, a representatividade das mulheres atualmente. E, por fim, a gente tem visto cada vez mais mulheres se interessando pelo jornalismo e, sobretudo, o jornalismo esportivo. O que você diria para elas? Vou começar pelo final, né? Diria para elas que o caminho hoje, mesmo sendo difícil, ele está muito mais acessível do que ele já esteve. Eu acho muito bonito o que a gente conseguiu construir, porque às vezes o brasileiro tem memória curta, né? A gente brinca isso em várias situações e o Deixa Ela Trabalhar talvez tenha caído um pouco no esquecimento também para algumas pessoas, né? Mas naquele momento, aquela união daquelas mulheres fez total diferença para o mercado que está construindo agora, que a gente viu, né, tão intenso. Eu, por exemplo, posso falar de experiência própria, porque eu realmente vim da Globo, né, passei anos lá dentro, e hoje eu vi uma Olimpíada com uma representatividade feminina nesse canal exclusivamente, né, e principalmente muito grande. Então, desde ter mais produtoras e mais repórteres mulheres, né, numa cobertura grande como essa, ou seja, 3 anos e meio depois, né, do projeto, e até o projeto das vibradoras, né, que foi de forma independente, por exemplo, cobrir pela primeira vez, né, que, enfim, elas fazem um trabalho incrível, né, e é isso, elas construíram a realidade delas e o canal delas, assim como vocês estão aqui, né, construindo isso de uma maneira muito sólida. Então eu acho que o espaço para essas mulheres é isso, é o que vocês estão fazendo, é o que a Vibradoras fez. Nem todo mundo vai chegar a ser repórter da Globo, né, da ESPN, ou enfim, de qualquer outra televisão, mas a internet está aí para mostrar, né, que existe espaço para fazer conteúdo de qualidade. Então, o primeiro ponto é isso. Não desistir, mais uma vez, persistir. Se você tiver conteúdo e qualidade, você vai ter o seu público e isso vai ser, né, uma construção ao longo do caminho. Agora, o Deixa Ela Trabalhar, assim, eu particularmente nunca tive um episódio de assédio sexual, por exemplo, evidente, né? Óbvio, cantada, todo mundo leva isso, cada um de uma forma, né? Eu, como disse, sou uma menina meio moleque, né? Então, tomei uma cantada que eu não gostei, eu dou uma invertida e falo, cara, se enxerga, entendeu? Tipo, me ajuda, né? Não me aluga, entendeu? Eu sou meio que uma pessoa assim. Eu, quando era adolescente, os caras pegavam no meu braço nas festas, eu falei, cara, quer falar comigo? Larga meu braço. Né? Eu vou te ouvir, mas larga meu braço. Mas eu sei que não é todo mundo que tem essa marra, né, para lidar com o homem, às vezes. E às vezes, eu até me tornei essa pessoa assim por conta da experiência. Ou seja, cada mais experiência que você vai tendo, mais você vai se empoderando de se defender, né? E o Deixa Ela Trabalhar foi muito essa percepção de que nós somos muito diversas na personalidade. E o que incomodava muito é que, assim, eu, com a minha personalidade, consegui chegar onde eu cheguei. Mas se talvez a Cris não tivesse essa personalidade, eu teria desistido. Como eu sei que várias desistiram no caminho, não pelo talento, não pela capacidade, né, não pela vontade, mas talvez pela estrutura emocional de lidar com isso. De não gostar de chegar numa redação e falar, porra, tua bunda tá bonita, hein? Tá malhando? Entendeu? Eu, por exemplo, já participei de situações em que eu trabalhei numa equipe só de homens, uma vez. Eram quase 30, e só tinha eu de mulher. E tinham grupos no WhatsApp diferentes para falar de assuntos diferentes para eu participar de cada grupo, porque o grupo geral da equipe eu não podia participar, porque só tinha homem, entendeu? Então, hoje, por exemplo, isso dentro de uma empresa seria completamente
cair abaixo, porque hoje o compliance das empresas estão atentos a isso, né? Porque o Deixa Ela Trabalhar no Brasil trouxe essa visibilidade e esse impacto, né? Na Globo eu sei que aconteceu, porque eu tenho muitos amigos lá dentro que me trouxeram o feedback do que mudou, principalmente, né? Não só do que eu assisto com vocês aqui, como hoje telespectadora também, mas internamente desse trato de você poder chegar para um RH e falar, cara, meu chefe está sendo um babaca, entendeu? Porque eu sou mulher. Isso aconteceu muito comigo. Mas o meu acontecia mais pela questão moral, eu acho. Por eu ser essa mulher mais pé na porta, entendeu? De brigar pelas minhas matérias e, eu vou descer para o meio da torcida mesmo, e aí talvez o cara não vai descer, aí se você desce mulher, como é que você vai dizer que se a repórter mulher está indo, por que o cara não vai? Então é mais fácil você fazer o quê? Podar a mulher que vai. Porque aí, né, você consegue botar todo mundo numa caixa. Então eu senti, às vezes, um pouco isso, né? Isso me abafava, né? E a minha saída se deu por conta desse chefe em particular, que eu não consegui ter, infelizmente, uma relação com ele profissional. Ele também não quis, mas também 2 anos depois do Deixa Ela Trabalhar, ele acabou saindo da TV de uma forma justa causa, né? Que eu vinha saber também por conta, né, do feedback das pessoas que lá estão. E, enfim, eu nunca quis, por exemplo, que ele fosse prejudicado, né? Nunca busquei isso. Mas ele mesmo se prejudicou, porque foi a postura dele. Então, a nossa voz naquele momento, quando a gente trouxe aquele manifesto, a gente mudou muita coisa, né? E eu agradeço imensamente as meninas que participaram, porque isso surgiu de um grupo que eu tinha criado, né, com a produção para o canal do Zico. E aí a gente foi juntando mais mulheres, do tipo, vamos adicionar uma menina aqui, vamos fazer uma corrida da Nike ali, vamos fazer um evento não sei o quê. E aí um dia tinha, sei lá, 20 e tantas meninas já, e aí aconteceu o episódio da Aline Nastar, quer dizer, da Bruna De Altri, do Esporte Interativo CBJada ao vivo, né? Já tinha acontecido com a Aline, já tinha acontecido com a Bibiana Bonson, e aí todo mundo começou, aí aquilo foi uma catarse, né? Pô, vamos fazer alguma coisa, quem vai fazer o quê? Pô, a gente tem que se posicionar, como é que a gente vai fazer? Que não sei o quê. Virou uma euforia, né? E aí veio esse momento crise produtora. Eu falei, cara, se ninguém organizar essa bagunça, a gente vai ficar só falando. E aí, naquela época, eu estava trabalhando pra caramba, eu estava no Zico, eu falei, gente, olha só, vamos organizar aqui, vou fazer um texto, cada um vai gravar uma frase, e aí a gente se divide, cada um grava um vídeo, o que vocês acham? Aí as meninas, pô, maneira essa ideia e tal, aí mudaram umas frases, né, incorporaram outras frases, então a estrutura do texto, né, inicial fui eu que criei, algumas coisas no caminho se transformaram com a ajuda de todas elas, e a gente conseguiu botar bastante gente nesse manifesto depois. E é engraçado que o bastidor disso, as pessoas não sabem o quanto que a gente sofreu para botar isso no ar. Porque a gente não pediu para ninguém. Eu, por exemplo, trabalhava no Zico na época, então eu não tinha muita retaliação sobre isso, né? Mas quem trabalhava nos canais, né? Ou seja, Globo, Sport TV, Fox, ESPN, tinha muito mais a perder, né? Pô, como assim você está falando sobre assédio e machismo e não perguntou pra gente, né? Era um pouco esse sentimento que a gente tinha. E a gente sentia também que as meninas eram muito isoladas em seus canais e suas coberturas, né? Sites, enfim. A gente era tipo 1, 2, 3 no máximo em corporações gigantes de homens, né? E esse manifesto mostrou uma união, assim, que hoje muita gente se conheceu daquilo, né? Quem trabalhava na Band conheceu quem trabalhava na Record, que trabalhava não sei aonde. Então, hoje eu vejo que as meninas, pelo menos da mídia mais expressiva, né, do vídeo, principalmente, tem uma união maior hoje e empatia sobre isso. E aí a gente discutia muito, na época a Fernanda Gentil estava no esporte, né, ela super topou participar, ela, a Cris Dias, principalmente, né, que trabalhavam comigo diretamente, e me conheciam, né, no trabalho, então compraram a ideia de entrar no vídeo, mas o vídeo fala muito daqueles áudios, né, que a gente bota no início, aquilo foi uma gravação que a gente fez, né, produzida, óbvio, reproduzindo textos e áudios que as pessoas recebem, né? A gente não criou nada, a gente só reproduziu aquilo no início do vídeo, para ser impactante. E ele era até mais impactante do que foi, mas na época até a Fernanda contextualizou isso, né? Ela, brilhante, como sempre, como comunicadora. Ela falou, até que ponto... Ela falou, cara, eu fiquei constrangida de ouvir. Como é que a gente vai botar isso no ar, sabe? Então, a gente teve muito
essa dificuldade, assim, de como se expor. E quando a gente decidiu botar num domingo de manhã no Instagram, todo mundo junto ao mesmo tempo, aquilo criou uma relevância online, assim, e explodiu de uma maneira que a gente nem imaginava, entendeu? Então, sei lá, a gente botou 8 horas da manhã no domingo, 1 hora da tarde, o Maracanã já estava pedindo vídeo para botar no jogo da tarde, assim. E pautou a imprensa, né? E aquilo realmente mudou, acho que muito da história, e eu me sinto muito grata de ter podido contribuir com isso de uma forma positiva, ou seja, eu deixei a minha semente, deixei o meu recado para o meu ex-chefe, e lamento que ele tenha, né, também deixado de ter oportunidade de trabalhar onde ele gostava, assim como eu. Mas é isso, a vida é resiliência, é mais do como você reage àquilo do que te acontece do que, de fato, o que te acontece, né? Então, graças a Deus, eu consegui reverberar a minha demissão em algo positivo e hoje está vivendo outra parte da minha carreira muito feliz e contente e muito mais madura também, assim como outras mulheres, né, que participaram desse projeto. E acho que, não sei se quem está ouvindo, quem está vendo a live, acho que é muito importante assistir esse vídeo, tem no seu perfil do LinkedIn, tem no YouTube, assistam porque é muito impactante mesmo, e os comentários que vocês colocam ali, de coisas que vocês recebem de homem, assim, eu não vou reproduzir a fala porque é muito feio, mas é muito impactante mesmo, assim, e é muito constrangedor porque a gente sabe como é que é. E quando é uma mulher participando de algum evento esportivo, as críticas são sempre muito pesadas, né? Você tem que demonstrar que tem o direito de estar ali, de ter estudado muito, né? A gente viu o seu caderno aqui. Ou então as críticas são referentes à sua aparência, quase sempre. Então é muito complicado, mas a gente fica feliz, entre aspas, que você não tenha passado por alguma coisa ainda muito pior e que acabou te trazendo de onde você tá, né? Que você parece que tá muito feliz com o seu xodó, então acabou que deu tudo certo, né? Eu acho que é isso, cada um tem que aprender com a sua personalidade. Óbvio que muitas coisas do que eu passei, que para mim foram fáceis de contornar, para outras mulheres, como eu disse, teria sido o fim de um projeto, né? Mas eu nunca deixei que outras pessoas, né, fizessem desistir. Eu, por exemplo, no início do esporte, eu tomei uma facada uma vez, né, voltando dos Estados Unidos, e poderia ter sido minha desistência do Rio de Janeiro, né? E eu não desisti, porque aquela facada não ia me fazer desistir, né? Não era me expor ao risco que ia encerrar todo o meu empenho desde criança para poder estar ali, entendeu? E a gente às vezes tem que dar tempo, a maturidade é muito importante. Eu jamais imaginei de coração estar vivenciando isso de novo, né? De estar podendo ter essa oportunidade, de estar conversando com vocês aqui, de contar a minha história, de falar do quanto eu batalhei para fazer o que eu faço, o quanto que eu estudei, e a gente fica realmente, às vezes, com a autoestima baixa, né, porque é isso, a mulher tem que se provar mais, né, eu já fui escalada algumas vezes com a justificativa, você vai porque você é mulher, e por quê? Por que para a mulher vai ser mais fácil? Tirar uma sonora de um jogador, entendeu? Por que você tem que usar o feminino nesse sentido, né? A mulher, óbvio, tem a sexualidade dela, tem o encanto dela, mas a gente precisa parar de sexualizar isso, né? Porque a sensualidade nem sempre é a sexualidade, né? Então, homem, ele costuma sexualizar tudo. Então, a gente tem que ser sensual, a gente tem que ser feminina. É engraçado, eu, por exemplo, sou solteira há quase 10 anos, né? Outro spoiler. Óbvio, tenho meus rolos e tal, enfim. Mas também foquei muito na minha carreira, tenho 3 pets, ou seja, tenho 2 cachorros e um gato, viajo pra caramba, foco na minha carreira, tenho uma startup, entendeu? Então, assim, relacionamento realmente nunca foi um foco pra mim. Eu namorei 7 anos, amei, meu namorado foi incrível, hoje ele é casado, tem filho, adoro ele, desejo toda a felicidade pra ele, pra mulher dele. Mas, assim, para mim ainda não aconteceu, entendeu? Aí o fato de eu estar com 35, ser solteira, ter cachorro, ter tatuagem, gostar de futebol, cara, o que chega de pergunta se eu sou lésbica, não tem nada contra, entendeu? Até gostaria, sinceramente, de gostar de mulher, porque eu acho que a vida ia ser muito mais fácil do que gostar de homem. Mas não, a minha realidade não é. Eu gosto de sexo oposto, realmente eu sou super feminina, mas eu sou uma menina que tem características de uma personalidade mais masculina, entendeu? Isso não me torna lésbica, entendeu? Mas a percepção de tudo é tudo muito diferente, entendeu? Então,
É o que eu falo, eu não ligo, mas tem mulher que vai ligar, né? Por que me percebem como lésbica? Será que eu tenho que mudar agora o cabelo? Será que eu tenho que mudar minha postura? Eu não, eu continuo falando gíria, falo do jeito que eu falo mesmo, entendeu? E eu até mudei agora recentemente, não sei se vocês viram, eu escureci o meu cabelo de novo, né? Que ainda tá um pouquinho lourinho, né? Mas eu tava mega loura, né? Do tipo, tava quase a Paris Hilton. Porque eu adoro mudar, e aí foi clareando. Aí quando eu entrei pra SPN agora, eu fico vendo o vídeo, eu falei, gente, eu tô igual a Barbie, que isso? Tipo, não é isso que eu quero. Quero mostrar minha personalidade, né? Eu sou morena, então, óbvio, eu gosto de ter umas luzes, um cabelinho. E a gente tem que estar aberto a se experimentar e mudar e não ligar muito porque as pessoas estão pensando que você tá... Você não pode fazer nada para prejudicar ninguém. Isso, graças a Deus, é o que eu falo com Deus sempre, quando eu agradeço as oportunidades que eu tenho na vida, principalmente profissional de novo. Eu posso ter passado por muita coisa, mas assim, eu tenho certeza que na minha vida eu sempre estendi a mão para muita gente, que inclusive me ferrou, tá? Que isso é normal, que a gente fique de lição. Mas eu acho que isso nunca me mudou. Nunca eu mudei a minha atitude de ajudar uma outra mulher, por exemplo, por achar que essa mulher... Porque um ano passado... quando eu fui legal, aquela mulher me ferrou. Agora que eu tô aqui, eu vou ferrar essa mulher, entendeu? Então, não, eu acho que é isso. A gente praticando bem, o bem vem. É a minha vibe, é meu lema, e graças a Deus, meu coração vai continuar agindo assim. Porque assim, estou aqui conversando com vocês como repórter ESPN agora, muito contente. Adoro. O Carol adora as frases que ela acaba, as declarações dela. Parece que ela sempre traz alguma frase meio poética no final, você não acha? Frases motivacionais. Pois é, eu acho que você tá com o meu Instagram de frases, eu vou ver. sigam o programa. Um rap. Vou deixar esse spoiler aqui, escrevi um rap. Gente, eu tô ansiosa pro negócio do rap. Vou falar logo por quê. Então, sou uma grande admiradora de rap, inclusive tenho uma tatuagem do J. Cole e uma do Tupac. Tupac é foda, né? Tupac é foda. Tupac eu joguei no lixo toda a minha idolatria. Tenho, na perna, tenho uma do Cole e uma do Pac. São os meus rappers preferidos, assim, tipo, de longe, moldaram meu caráter, sabe? Então, estou ansiosa porque vem aí de rap. Não, o rap é muito legal, né? Porque eu sou, assim, eu também sou muito ligada a rap e hip hop, né? Eu amo as duas coisas. E eu tenho muitas letras, né? Eu sou muito de escrever, falar, como vocês estão vendo aí, essas frases que saem naturalmente, sei lá, eu não ensaio nada disso, é meu. E às vezes, quando eu tô parada, quieta assim, eu pego o bloco de notas e começo e aí faz o texto, aí publica. Às vezes tem Instagram, blog, já tive um monte de coisa, né? Aí dessa vez, quando eu pensei nessa letra, eu falei, não, cara, eu vou escrever tipo uma poesia acústica, assim, sabe? E aí eu já mandei mensagem para um amigo meu, que é amigo dos caras da produção da poesia acústica, e outro que escreve rap. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, só me ajuda a criar a melodia. Eu fiz uma paródia com a Ana Vilela em 2018, né? O Trem Bola, que a gente transformou Trem Bala em Trem Bola, que foi super legal, tem no YouTube também. Então, eu acho que talvez pode ser uma coisa para minha próxima década, assim, se isso der certo, né? Já estou dizendo isso aqui para vocês, eu me tornar compositora. Cantora, com certeza não. Mas compositora pode ser que sim. Meu Deus, aí, Carol, daqui a 10 anos a gente faz de novo uma entrevista e esquece tudo que foi de jornalismo esportivo e a gente só fala do rap. Olha, realmente, Boa amar. Eu acho que vai ficar legal. Agora, uma última perguntinha antes da gente passar para a parte mais de curiosidades, mais rápido, mais bate-bola, assim. Qual foi a entrevista que você fez que mais te marcou, que você mais gostou de fazer? E se tem algum atleta que você tem um sonho ainda de encontrar, conversar? Tem muitos, né, que a gente gostaria de conversar, mas eu no ambiente do futebol... Assim, vou falar de uma personalidade que... Uma das que eu mais amaria entrevistar, e aí você vai gostar, Carol, que é o Eminem. Eu acho que ele era um cara que, fora do esporte, assim, era certamente a personalidade que eu queria estar cara a cara e falar, cara, o que foi a sua vida, né? O que você fez e como que você transformou tudo de ruim em muita coisa positiva, né? E ele é um cara que eu admiro, assim, eu não acompanho muito a vida dele hoje em dia, né? Mas é até engraçado, porque ele já tá meio coroa, a filha dele já tá... já é mais que adolescente, né? Parece que a gente vive lá naquele momento ainda lá do 8 Mile, mas... É um cara que eu gostaria muito de entrevistar, certamente. Mas dentro do esporte, por viver muito o futebol, eu acho que o Cristiano Ronaldo, assim, pode ser meio clichê. Eu adoro o Messi, acho incrível tudo que ele faz, tudo que ele fez, mas eu acho a personalidade do Cristiano Ronaldo, assim, algo... É a máquina mesmo, né? Um cara que, se
propôs a ser quem ele é. O Messi, ele se tornou porque ele nasceu para ser isso, né? Ele agora que é um cara mais expressivo, começou a se tatuar, fala de vez em quando e tal. Mas, cara, até 7 anos atrás o Messi nem falava direito, não sabia nem a voz dele, né? E, né, pode rir, porque a verdade é essa. Mas o CR7 não, sabe? O cara criou todo um ambiente em volta dele para se transformar nesse cara. E as pessoas ficam, ele olha pro telão para jogar. Cara, deixa ele olhar pro telão, cara. Vai bater falta, vai correr, jogar bola, ele joga. E aí você conversa. Então, eu acho que para essa geração do futebol, que ele se tornou e tudo que ele viveu nessa comparação com o Messi, ganhando as bolas de ouro uma atrás da outra, e ele sendo, relevantíssimo no Real Madrid ainda assim, eu acho que é um cara que seria bem bacana de ter essa resenha. Eu acho que seria ele. Assim, pensando aleatoriamente. Mas uma das entrevistas que eu escrevi quando criança, que eu tenho esse texto, é a minha entrevista no céu. Então, se Deus um dia me permitir chegar ao céu e ele estiver lá, que com certeza tá, eu acho que o cara que eu mais amaria poder conversar é o Senna, porque ele é um cara que, nem parece que ele morreu tem 20 anos, sabe? Então, ele tá muito presente, assim, as frases que ele fala, as entrevistas que ele dava, sabe? Para mim ainda são muito motivadoras. Para quem é mais jovem, não conhece, talvez, procura, porque acho que ídolo no Brasil, igual ele foi, a gente vai demorar ainda a conseguir ver. E eu fiquei muito feliz de fazer uma produção sobre ele no Esporte Espetacular, porque foi muito legal. Quando foi 20 anos de morte dele, né? Eu estava no Esporte Espetacular e sugeri que a gente escutasse o público sobre a influência do Senna na vida delas, né? Para mostrar, assim, eu queria ouvir das outras pessoas comuns, eu sou muito comum nesse sentido, eu quero ouvir o povo, entendeu? Eu sou muito, falo que eu sou o Márcio Canuto, assim, da mulher, se deixasse. Quero falar com o povo, entendeu? Quero ouvir a galera sem dente, que fala as coisas mesmo do jeito que, sabe? Eu tenho muito esse amor por as pessoas humildes, assim, eu amo isso. E aí, compraram essa ideia e a gente fez várias passagens de bloco de 1 minuto, só com vídeos da representatividade do Senna. Então, na época, eu trabalhava na internet, a gente jogou no programa, as pessoas mandaram um vídeo pelo site, e eu passei 1 mês fazendo, imagina, né? Um pedido desse, chegou vídeo do Brasil inteiro. Não, desde papagaio que canta música, nossa, muita coisa, assim, gente que tinha luva, fulano que casou. Então, assim, cara, você vê quantidade de história por causa de um personagem, sabe? De um cara, assim, o que ele mexia com as pessoas, foi muito legal. Então, esse dia foi um dia que eu me emocionei quando esse programa entrou no ar, porque eu me senti contribuindo e retribuindo todo aquele incentivo que ele trouxe para minha infância, sabe? Do tipo, de 20 anos depois, colocar no ar para uma geração nova, ou seja, olha como é que esse cara marcou a vida de todo mundo, entendeu? Então, foram 8 minutos de produção, isso também tem na internet, e eu me senti muito parte daquelas pessoas. Eu falei, cara, é isso, eu sou como vocês, o Senna tá aqui, sabe, na minha alma. E isso não foi uma entrevista, né, mas foi uma matéria que marcou. Agora, uma entrevista que me marcou... Perguntaram se tem alguém do basquete que você ainda queira entrevistar. Mas de uma geração de agora, imagina, sei lá, o Michael Jordan da vida seria lindo, né? Mas, né, falar uma entrevista de uma geração... que te marcou, a do Dória, do Alex Dória. O Dória foi legal, E só para falar de uma entrevista, eu lembrei aqui agora, uma produção, né? Que na verdade eu não fiz a entrevista, eu fiz a produção dessa entrevista, que foi minha última passagem pelo futebol antes de voltar agora para a ESPN, que foi o Zico com o Neymar, né? Então, eu, como mulher, produtora do canal do Zico, fazendo o encontro do maior ídolo, tipo, talvez vivo hoje, né? De uma geração, que é o Zico, porque ele é um cara muito respeitado, não só pela torcida do Flamengo, né? Embora tenha toda a questão da Copa, do pênalti e tudo mais, eu acho que o carisma que ele tem no Brasil é maior do que isso, que ele conquistou no Japão, enfim. O Zico posso até falar essa palavra, é foda. É isso. E, cara, eu viajei para Mangaratiba com ele, né, com a nossa equipe, para poder ir lá produzir uma entrevista com o Neymar antes da Copa. Então, assim, eu ali naquele momento vendo os dois conversarem, eu ficava viajando ali, tipo, atrás, assim, falei, gente, eu tô aqui mesmo? Que doideira, hein? E aí eu olhava assim lá, aí eu pensava em 94, falei, cara, era isso que eu queria fazer, né, entrevistar cara como esse. E eu consegui, cara, tô aqui com grandes ídolos do futebol, né? Independentemente do que acham ou não do Neymar. Então, acho que essa foi uma entrevista bem marcante. E a do Dória, do basquete, foi maravilhoso, né? Porque foi uma coisa que aconteceu super aleatória, né? Para quem não sabe,
O Alex Dória é um jogador de basquete, né, que jogava no Cerrado e agora foi para São Paulo. Eu nunca tinha entrevistado ele, nem seguia ele no Instagram, né, mal tinha percepção dele, sabia que ele jogava ali e tal. E aí, num pós-jogo, eu chamei ele para entrevistar, porque ele tinha feito uma boa atuação, e aí, depois da entrevista, ele pediu a palavra de novo. E aí eu devolvi o microfone, achando que ele ia mandar beijo, aniversário para alguém, sei lá, né? E ele, não, queria fazer um elogio sobre o seu trabalho e tal, que você está mandando muito bem, blá, e acho legal que as mulheres, né, estejam aqui no esporte, na quadra, não sei o quê. E aí, na hora, vem aquilo de você falar, pô, por que esse cara tá falando isso ao vivo, né? Tipo, o que ele tá querendo com isso? E você ali não tem muito tempo para pensar se tá ao vivo com alguém no seu ouvido, já mandando você devolver. E aí você não sabe se você se posiciona ou não se posiciona, porque, né, ao vivo é isso, você não sabe. E aí foi uma coisa muito bacana, porque depois eu soube mais sobre ele, né, enfim, da família dele, que é muito envolvida com basquete, o irmão dele, gêmeo, também joga basquete, e então, pelo contrário, todo aquele elogio ganhou muito mais sentido, né, porque era uma família que vinha desse esporte, e ele quis botar ali para mim ao vivo o respeito, né, dele em relação ao meu trabalho. Aquilo me motivou muito, e foi uma coisa linda, assim, no sentido de, cara, ele nem fazia ideia do que eu tinha passado na minha vida profissional no futebol, do deixa ela trabalhar, né? Mas para mim aquilo tudo teve um sentido muito mais bonito, assim, como mulher. E eu, cara, sou muito grata por ele por esse momento, porque isso repercutiu pra caramba, acabou ganhando, né, com a melhor entrevista de Quinta Podcast no final da temporada. E, cara, eu acho que cada vez mais, se os atletas reconhecerem os esforços, né, que todos fazemos, mas principalmente as mulheres, para entender dos jogos, seja do futebol, do basquete, enfim, do futebol de areia, cada vez mais a gente vai sentir acolhida, e isso foi muito bonito da parte dele. Acho incrível. Carol, se fosse você, bom, é que a Carol tem muitos, assim, ídolos e pessoas que ela amaria conversar, mas se fosse você, quem seria a pessoa que você gostaria de entrevistar sem morrer? Cara. Como assim, sem morrer? Antes de morrer, total? Não, assim, porque, por exemplo, para mim seria o... sem surtar mesmo. Pois é. Federer, que tem um quadro ali, seria o Federer e LeBron para mim, mas aí eu morreria. E você, Carol? Cara, eu acho que eu iria no Pac. Assim, ele foi muito formador de caráter para mim, sabe? Desde criança. Então é um cara que quase todo mês eu tô sofrendo nas minhas redes sociais, falando, meu Deus, eu só queria que ele tivesse tido mais tempo aqui na Terra e tal. Porque o Pac foi muito novo, foi muito jovem, no auge da carreira dele, né? Então era um cara que vinha muito para revolucionar, que brincava muito dentro do hip hop, com ritmos, com batidas, com tudo. É o cara que eu mais, assim, gostaria de entrevistar para saber justamente em que posição ele estaria hoje. Porque eu não sei se o Pac estaria na onda do trap hoje. Eu acho que ele estaria revolucionando, criando um outro movimento, sabe? Então, é isso que eu gostaria de saber. Gostei. Tem muitos, né, que, enfim, a gente lamenta, pô, desde o Chorão, né, passando pela Amy Winehouse, enfim, tem muitos artistas, né, que se foram muito cedo, que poderiam ter continuado transformando a nossa experiência aqui na Terra com arte, com música, com muita coisa. Mas deve ter um propósito, né? Acho que também a falta que eles fazem motiva muita coisa a acontecer ainda assim. Concordo. E aí, agora chegando... Agora, uma coisa que depois vocês se viram para editar o podcast aí, né? Porque eu lembrei. É que eu falo pra caramba, né? E vocês fazem perguntas quíntuplas. Então, vocês jogam pra cá. E aí eu falo, cara, vou falar 1000 coisas e me perdi. Vocês falaram do beat soccer, eu só queria realmente falar do beat soccer que eu acabei não comentando. Foi, assim, também muito grata de ter sido chamada pela Confederação Brasileira de Beat Soccer para participar esse ano, né, dessa pré-temporada da Rússia. Eu teria, talvez, ido para a Rússia com eles, né, se eu não tivesse entrado para a ESPN, mas eu tinha que ter essa escolha, né, ou um projeto temporário ou uma vaga. E aí, obviamente, eu escolhi a vaga. Mas eu acabei participando aqui da pré-temporada, das eliminatórias e tudo mais. Lá dentro a gente tem um atleta maravilhoso com 2 décadas de seleção, que é o Mão, que é um cara que tem uma experiência desde que passou fome até se transformar num professor hoje universitário e com 5 títulos de Copa do Mundo. Então, é uma seleção que tem jogadores inspiradores, com histórias incríveis.
mas que infelizmente é isso, a gente não tem a visibilidade e o valor de um esporte que a gente criou, né? Porque o beach soccer nasceu no Brasil, né, como esporte, né? Óbvio que as pessoas já jogavam futebol na praia, mas os júnior, né? O júnior comentarista e ex-jogador, num projeto com a Globo, lançou o beach soccer como evento aos domingos, que passava no Esporte Espetacular, e assim nasceu. E hoje são 75 federações pelo mundo, entendeu? A Rússia é um país que é uma potência no beach soccer, eles têm várias quadras de futebol de areia, coisa que no Brasil, né, a gente nem tem. E os jogadores daqui jogam temporadas na Europa e jogam aqui, né, porque a temporada do futebol de areia é menor, então você pode fazer no mesmo ano 2 temporadas. Então, é isso. E não são só 5 títulos de Copa do Mundo, são 5 títulos FIFA de Copa do Mundo, mas são 9 títulos fora da competição FIFA. Então, o Brasil é o grande campeão desse esporte, vai agora tentar o Hexa pela FIFA, né? E eu acho que seria maravilhoso a gente botar uma sexta estrela nessa camisa, porque aí a gente teria realmente uma camisa da seleção brasileira com a sexta estrela, independentemente de ser do futebol de areia ou do futebol de campo, vai ser uma sexta estrela. E eu tô super torcendo. Então, galera, acompanha a Copa da Rússia agora que tá começando nessa semana, que vocês vão super ser felizes de ver os jogos, que, cara, o talento do brasileiro para jogar futebol de areia é maior ainda do que futebol de campo, né? Porque é bicicleta, é voleio, é muita plasticidade, e, é incrível. Pois é, a Cris lançou a braba, acompanhe, né? E agora a gente, enfim chegou ao fim, né? Frase bonita aqui. E a gente tem umas perguntas um pouco mais rápidas, né? A minha primeira pergunta para você é a seguinte: você já visitou vários países, foi para várias cidades. Qual foi a cidade, assim, que você mais gostou? Eu sei que é difícil, mas sempre tem uma, vamos lá, né? Ping-pong, né? Sem ficar... escolher assim, de antemão, Londres. Amei Londres, apesar de não ser uma cidade que tenha grandes coisas, mas acho que tudo aconteceu em Londres pela primeira vez. Então, primeiro porque eu sou muito fã de futebol, sou muito fã de rock, então gostava muito de Sherlock Holmes, por exemplo. Então, tipo, lá você vai no museu de Sherlock Holmes, é maravilhoso isso. Então, eu vivi muito Londres, assim, intensamente, gostei. E tudo aconteceu em Londres, né? Se você vai passear lá naqueles negócios turísticos que fica falando no seu ouvido, aqui aconteceu o primeiro incêndio, aqui foi a primeira revolução, aqui aconteceu não sei o que lá, a primeira pessoa criou não sei o que. Aí você fala, caraca, tudo aconteceu aqui, gente. O mundo começou nessa cidade, muito doido. Eu amei Paris também, acho que é uma cidade clichê, né, também. Mas eu acho que eu me conectei bastante com Londres, assim, foi uma cidade muito incrível. E qual o projeto que te faz brilhar os olhos? Seu próximo objetivo, assim? Copa do Catar. Vamos trabalhar por metas, né? Então, assim, a Copa do Catar vai ser... Eu ainda não sei como é que vai ser a minha vida profissional, tudo muda muito rápido, mas um dos meus propósitos seria conseguir cobrir essa Copa do Mundo como mulher para poder perceber como seria ser mulher num país extremamente machista, né? E, enfim, que com certeza vai ter muitas dificuldades para a imprensa feminina. E eu queria perceber lá, né, num ambiente como uma Copa do Mundo, que é uma coisa que a gente está tão acostumado num país que tem tantas restrições em relação à bebida, à mulher, à exposição. Então, é um projeto de agora, assim. Nossa, e o meu sonho mesmo seria cobrir uma Eurocopa. Nossa, adorei os dois. E sinto que vem aí umas matérias incríveis, porque isso que você falou da Copa do Catar é muito verdadeiro, né? É um contraste absurdo, né? Tanto que tem vários jogadores que se posicionaram contra ser realizado ali. E agora é a hora da verdade, uma hora que causa muita complicação para todo mundo. Inclusive, eu falei, né? A gente estava comentando que o Olivinha, na semana passada, teve uma dificuldade absurda para escolher, e ele que é tão campeão, né? Vamos lá, Cris. Escolha 5 coisas, 5 pessoas que te definem, assim, as quais você não vive. Não tenha medo de causar intriga no grupo da família, no grupo dos amigos. Responda com o coração, assim, o que vem na sua cabeça e fale. Sem ficar em cima do muro também, né, Paola? Que a ficação pois é. As pessoas que eu não dessa... vivo, pessoa que eu não vivo sem do meu convívio ou de uma inspiração de vida também? Assim, se você quer que as pessoas saibam quem é Cris, você escolhe, entendeu? Aí se vai criar conflito no grupo da família, aí é com você, mas vamos lá, sinta com o coração. Pode ser pessoa, pode ser item, comida, bebida, coisa, qualquer coisa. Senta que ela vem. Não sei, é muito difícil, assim, até porque eu sou uma pessoa muito esponja,
eu absorvo muitas pessoas positivas, né? E as coisas positivas da minha vida. Mas minha avó, eu começaria por ela. Hoje ela já não né, as duas, no caso, então eu já posso colocar duas. Pode. Mas as duas são falecidas, mas são duas mulheres que vieram de uma outra geração e que tiveram a sensibilidade de ter uma neta super pra frentex, né? Que gostava de jogar bola, que ficava sem camisa com 8 anos, no meio da molecada. Então, as minhas avós nunca me podaram, né? Pelo contrário, elas sempre me incentivaram a ser uma pessoa assim, porque elas viveram realidades diferentes. A minha avó, uma delas não conseguiu casar como gostaria, porque não poderia ter casado naquela época, né, com quem ela gostaria, teve que casar com outra pessoa, e isso mudou todo o rumo da vida dela, né, e essa minha avó materna, e ela só foi casar, de fato, de novo, com o grande amor da vida dela aos 60 anos. E ela viveu até os 95. E muito bonito, assim, porque, cara, ela me fez acreditar que é isso, na idade, eu falo, Peter Pan, eu peguei da minha avó, assim, porque ela me fez acreditar que é isso, o amor é uma coisa que é gestual, você traz do coração, não tem idade, você pode se apaixonar com qualquer idade. E ela foi muito flamenguista, né? Então eu via muitos jogos com a minha avó. Meus pais não gostam de futebol, aprenderam a gostar comigo, né? Enfim, com a minha carreira e tudo mais. Óbvio, viam Copa do Mundo, né? Toda essa festa, mas nunca de acompanhar campeonato brasileiro, estadual, essas coisas. A minha avó que gostava. E ela ter podido me assistir na Copa do Mundo de 2014 foi muito, muito gratificante, assim. E a minha outra avó, que faleceu um pouco antes da minha carreira, né? Ou seja, ela me viu ainda no início da faculdade, ela não chegou a pegar a minha carreira. Ela já era uma senhora mais distinta, né? Mais classuda e tal, aquela pessoa que se vestia bem, que tinha uma vaidade. Então, ela me ensinou também que até os 95 também foi a idade que ela viveu, as duas, né? Cara, se eu puder ter o privilégio de viver o que minhas avós viveram, sabe? Eu já vivi tudo que eu vivi com 35, imagina se eu viver mais tudo isso, gente. Você tá doido. Então, assim, eu agradeço muito a elas de terem me ensinado muito de como ser uma mulher com os valores que elas tiveram, né? Mas de me abrir para uma outra geração e nessa geração que eu tô, de brigar por aquilo que a gente pode brigar para transformar a realidade das mulheres de agora, para que nós nos tornemos avós, né, de outra realidade, para que essa outra geração mude. Então, assim, acho que as minhas avós são minhas eternas ídolas, assim. Outra pessoa que eu escolheria, acho que, óbvio, os meus pais seriam muito óbvio, porque os pais, eles ensinam muito, então não vou escolher os pais nesse caso, eles não vão ficar chateados, mas eu acho que o meu irmão, né, porque eu tenho um irmão mais velho que foi um pai, foi uma mãe, foi um amigo, hoje ele é pai de 3 meninas, então, assim, coitado. Já teve um rolê com uma irmã, imagina ser pai de 3 meninas, eu falei, tá enrolado nessa vida já. Mas é um cara que me ensina muito sobre como podem existir homens, coerentes, profissionais, alegres, e, enfim, dedicados à família, um cara que se vira na família, se vira por todo mundo, sabe? Ele me ensinou muito sobre doação ao próximo, sabe? Meu irmão sempre se doou muito para todo mundo, porque ele sempre foi um cara inteligente, um cara proativo, se tornou advogado muito cedo, então ele resolve o problema com todo mundo, ele abraça todo mundo, ele é carinhoso com todo mundo, e eu acho que não só eu, mas acho que minha família inteira não viveria sem meu irmão. Oh. E tem uns 2 ainda. Tem 2 ainda, viu? É difícil. Eu escolhi um personagem profissional, porque eu, graças a Deus, tive o privilégio de me tornar colega de trabalho dessa pessoa, que é o Tino Marcos. Ele é foda, como o que ele faz, como repórter, como profissional, e poder ter cruzado essa linha, né, de assisti-lo em 94 na Granja e em 2014 estar com ele na Granja, né, 20 anos depois, foi, assim, para mim, uma experiência inenarrável de poder trocar ideia com ele sobre tudo aquilo que ele viveu, né, nas gerações anteriores. E um cara que sempre se colocou disponível para me ensinar. Eu, em 2016, escrevi uma crônica, minha primeira crônica na conta da Olimpíada, e eu chamei ele para narrar minha crônica, e ele
nem pensou, sabe? Ele, Cris, com toda certeza. Então eu tenho eternizado essa crônica escrita por mim e com a narração dele. E, cara, ele é um cara que eu admiro muito profissionalmente e tornar colega dele foi bonito demais, assim. Me sinto muito privilegiada. Mas, Kelly, falta quantos? Podia escolher uma Pode mulher, ser coisa. assim. Pode ser mulher, Pode ser o quê? coisa. Pode ser coisa, pode ser mulher, pode ser o que você quiser. Coisa? Como assim coisa? Pode. É porque tem gente que fala assim, bola de basquete, música, chocolate. Então vou falar uma coisa que é a minha personalidade, dirigir. Eu amo dirigir. Eu acho que dirigir é o que transformou a minha vida no que ela é. Porque hoje eu dirijo desde cedo, né? Eu tive bugre quando tinha 13 anos. Alugava meu bugre no fim de semana para botar gasolina para eu andar durante a semana. Porque meu pai deu o bugre, mas não dava gasolina, né? Então eu tinha que me virar. Aí era eu e meus primos. Cada um tinha um bugre, mas todo mundo tinha que trabalhar para botar gasolina no bugre. Se fosse hoje em dia, a gente não ia sair nem do lugar, né? Com a gasolina R$6. Imagina. Mas depois eu competi de kart de uma maneira amadora, assim. Eu falei que o Senna foi uma influência, né? Uhum. E ainda hoje, porque eu sou bem pé pesado na estrada, meu pai não gosta de andar comigo, mas eu não sou louca de estrada, eu sou uma pessoa que gosta de ultrapassar, ando um pouco mais rápido, mas sou muito prudente, ou seja, dirijo com carteira desde os 18, nunca bati, meu carro não tem arranhado, e só tem problema no amortecedor de vez em quando, porque eu sou meio zero quebra-mola, assim, eu passo, pá, tipo, sou meio, sai com tudo, entendeu? Mas, assim, e particularmente dirijo muito bem, assim, às vezes acontece muito de eu botar um carro numa vaga e o cara, tipo, os caras pararem, assim, muito você vai parar perto de um bar ou parar na praia, aí você vê que o cara tá parado assim, tipo, caraca, cara, essa mina entrou nessa vaga. Aí eu já saio e falei assim, gostou, né? Viu que tem moleque bem, né? Eu bato essa banca, porque eu sei que eu dirijo bem mesmo. Mas eu dirigir muito pela questão também de que, cara, quando a minha mente flui, porque eu penso muito, então, cara, quando eu tô dirigindo, as coisas se encaixam. E porque foi dirigindo que me levou para todos os lugares que eu trabalho. Se eu não dirigisse, né? Se eu fizesse essa locomoção como mulher, eu tivesse que depender de namorado, de irmão, de primo, de ônibus, de coisa, talvez tivesse tido menos oportunidades na minha carreira. E agora eu tenho uma família de pets, né? Então eu preciso andar de carro, porque onde eu vou, os meus pets vão também. Ótimas respostas. Obrigada. Então, agora a gente chegou naquele momento difícil de escolher uma música só uma música para representar você, tipo uma música da vida, assim, só uma. Para quem tá vendo, eu vou botar aqui a música, então. Não sei se dá para ver na tatuagem. Cara, muitas músicas me representariam, né? Desde Cheia de Manias, do Raça Negra, até Young, Wild and Free, do Snoop Dogg, passando, né, por tantas outras aí, desde samba, pagode, sertanejo, eu também adoro. Então, sou muito eclética. E o reggae também é muito presente na minha vida. Eu amo Bob Marley e afins. Mas eu vou escolher essa música do Avicii, que nem é não, a minha vida não é eletrônico, nunca fui numa rave, por exemplo, né? Já fui, sei lá, num David Guetta, no Alok e tal, nos shows assim. O Avicii eu nunca tive oportunidade de presencial, mas quando ele se matou, né, porque isso já virou uma história verídica, né, ou seja, ele não morreu, ele decidiu, né, que era o fim para ele. Essa música ganhou um novo sentido para mim, que é Wake Me Up, né? Então essa música se tornou uma das músicas mais tocadas da última década em festas e raves e afins. Para mim é um hino dessa geração que gosta, né, dessa balada de drogas e rock and roll. E eu acho que para ele isso foi uma coisa muito desgastante, perceber que o trabalho dele e a música dele elevava uma vibe diferente daquela que ele pregava, talvez, né, no coração dele. E a letra dessa música ela é muito profunda, né? Então, Wake Me Up, ou seja, me acorde, né? Porque ele fala muito sobre isso, né? O amor não o amor é um jogo, né? A vida é um jogo. E a música ele fala muito desse não pertencimento a essa sociedade em que a gente vive, né? Então, quando eu passei por esse processo de transformação profissional e pessoal e tudo mais, essa música ficou batendo muito na minha cabeça sempre.
E quando eu estava na Patagônia, fazendo um trek de 16 horas, subindo uma montanha chamada Fitzroy, que é uma das montanhas mais incríveis da Patagônia, assim, essa música entrou no meu shuffle do Spotify, e eu comecei a chorar, assim, do nada, assim, eu senti a presença dele ali, eu falei, cara, é isso, é pertencimento, a gente tá aqui para pertencer, para viver, e isso ficou muito forte em mim. Então, quando eu voltei da Patagônia, eu acabei tatuando o símbolo do Avicii, né, são esses 2 triângulos, e acabei colocando a letra da música aqui, Wake Me Up, para eu sempre me lembrar, né, da gente acordar. A gente tem sempre que acordar todo dia, ou seja, a gente não pode viver essa ilusão e achar que tudo isso é para sempre, né? Ou seja, a gente tem que ficar acordado o tempo todo para transformar o quanto mais a gente puder e contribuir. E mesmo tomando porrada todo dia, a gente tem que levantar no dia seguinte e fazer o nosso melhor, porque é para isso que a gente está aqui. E nunca desistir. Então, assim, ele ter desistido para mim foi uma tristeza, assim, né? Porque foi muito marcante mesmo, e aí eu me tornei uma fã póstuma do trabalho dele, né? E eu tenho até uma vontade muito grande de fazer um documentário chamado Wake Me Up, Hear Me Now, que seria uma conexão dele com o Alok, com a música do Hear Me Now, que é do Alok. E aí seria 2 perspectivas de DJ, porque o Alok, por outro lado, como brasileiro, ele é um cara que... Óbvio, ele é midiático hoje em dia, para quem não conhece a história dele, ele é um cara que buscou essa mídia, mas ele é um cara que também buscou muito esse lado interior, né? Essa busca da evolução espiritual e, enfim, de entender que o que ele faz é muito mais propósito do que só mídia. E aí ele tem um documentário falando sobre toda a experiência dele, sobre criação de músicas e tal, e então me conectei muito com a história do Alok, e a ideia seria ele contar da perspectiva dele como é que alguém chega nesse extremo, né, de um sucesso tão gigante que faz ao ponto do outro desistir da própria vida. Seria um pouco isso. Eu amo essa música. Achei linda a tatuagem também. Bom, não sou a única pessoa que tatua coisas sobre música, né? Estamos aí. Eu tenho outra aqui também, que é uma frase do Jason Mars, aquela 93 Millions. É do Jason Mars? Agora já nem sei, né? Isso. Isso mesmo. É dele, né? Essa música já foi quando eu estava no Atacama, eu estava andando num ônibus no meio do deserto, essa música também entrou lá na minha playlist, e eu estava viajando, eu falei, cara, e aí o nome da frase que eu tatuei é Your home is inside of you, que é o seu lar está dentro de você. E aí, olhando as estrelas no deserto, assim, no meio do Atacama, eu falei, cara, é isso, cara. Para quem tem coração cigano, a casa é o mundo. Então, eu nunca me senti fora de casa, sempre me senti... Onde eu fui, por mais ermo que fosse o lugar, eu sempre me senti em casa. Então, por que isso? Eu sempre tentei construir a casa dentro de mim, carrego ela comigo, né? Que são os meus valores, as minhas experiências, as pessoas que eu amo e o bem que eu tento praticar e exercer em volta da onde eu tô, né? Sempre. Dito isso, Paola, suas considerações finais pra gente encerrar o podcast. A gente tá com Gente, vai quase ser 2 horas, né? Trilogia de podcast, né? Vocês vão editar isso em 50. Isso que eu acho que ela encerrou do melhor jeito, com essa lição, assim, de vida tão bonita. Achei muito linda essa frase, eu amo essa música também, né, que o lar está dentro de você. Eu queria dizer que foi um papo realmente multifacetado, assim como você é multifacetada. Foi um papo muito incrível. Muito obrigada por ter ficado com a gente essas 2 horas. Isso que a gente não falou de 1 milhão de coisas. Mas... Vamos ver o jogo já tem meia hora do jogo do Flamengo. O que tá acontecendo? Tem que ver, gente. Deve ter feito um gol já, uns 2-0 em cima do Olímpia. Imagina, tá 4-1 pro Olímpia. Porra. Não, sério? Não, óbvio que não. Ah, tá, que susto. Né? Achei que era, né, mas que é. Mas queria agradecer, foi realmente incrível você ter vindo aqui. Você é uma pessoa maravilhosa, assim, tanto como profissional quanto como pessoa mesmo. E fiquem de olho, porque só aqui você falou de 60 novos projetos. Então a gente vai ver todos os projetos, né, Carol? Vamos acompanhar, porque vai sair do Alok, do Avicii, da Copa do Catar. Então acompanha o trabalho dela, que é maravilhoso. E a gente se encontra de novo aqui no NBB. Não vou mandar esse podcast para minha terapeuta, não, que ela fala, você é maluca, para de querer fazer uma coisa. Obrigada por vocês terem ouvido todas essas histórias, espero que elas sirvam de inspiração, enfim, e para mostrar que é isso, independentemente do que a gente está fazendo, se está na televisão, se está no bastidor, você é médico, se você é jornalista, cara, faça com amor, faça aquilo, né, com seu coração, que as coisas vão acontecer no nosso caminho e
E eu fico muito lisonjeada de ser percebida nessas oportunidades e poder vir aqui contar minha história e de conhecer pessoas incríveis e maravilhosas como vocês também. Muito obrigada. Um beijo para todo mundo que está ouvindo também. Não sei nem o que falar mais, gente. Só vou dizer para vocês ouvirem, né? Mandarem mensagem para a gente no Twitter, o que vocês acharam, para a gente trocar. E é isso. Nosso podcast volta semana que vem. Tchau.